Senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião da Imigrar. Para mim é um prazer novamente estar aqui com vocês. É sempre muito bom estar com pessoas engajadas em um projeto e nós também, como pessoas que estamos engajados em um projeto, estamos muito felizes de estar aqui todos, né, engajados em um mesmo projeto. Nós com a intenção de ajudarmos vocês a virem para os Estados Unidos, vocês com a intenção de virem morar legalmente nesse país que é maravilhoso. Tá comigo hoje nossa gloriosa Marina Damasio. Boa noite, dona Marina. Tudo bem? Eu tô bem, e você? E Tudo vocês bem. todos? Como estamos? Vamos lá, digam aí nos comentários, né? Como é que vocês estão, senhores? Boa noite para vocês. Está tudo tranquilo? Vocês estão Nas noites de quarto? noites de quarta-feira. Noite de quarta-feira no Brasil já começa o esquenta, né? Então, quinta-feira a galera já vai para balada, barzinho, não sei o quê. Quarta-feira já começa o esquenta. Então, vamos ver quem tá no esquenta e quem tá engajado em sair do Brasil. Acho que tem muita gente que tá pensando assim, meu, você quer saber de uma coisa? Eu quero é sair do Brasil, cara. Então, eu vou economizar É, tudo que dá e focar nesse plano, né? Afinal de contas, é algo que não é simples, é algo que não é fácil, mas é algo que tem jeito de ser feito. Por que tem tanta gente fazendo? Porque tem exato. jeito. Nós estamos aqui exatamente para ajudar vocês a fazerem isso também. Então, Marina, hoje estou falando da sua cidade, viu? Hoje estou em Orlando. Percebemos pelo seu olhar. Ah, é? O olhar de quem mora na Flórida é diferente? Quem está na Flórida é diferente? Eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para as pessoas. Hoje eu queria as respostas no chat, por favor. Que é Qual assim: é? a alma do Oliver não mudou quando ele viu aquele frio de Massachusetts? Pois é, eu tô visitando vários estados aí para ver onde é que eu vou amarrar meus burros, né? Então, hoje eu tive uma conversa muito legal com várias pessoas que moram aqui em Lake Nona, que é onde eu estou localizado nesse momento. Eu morei em Lake Nona por 6 meses. É a cidade do futuro. Eu gravei um vídeo, inclusive, dizendo para vocês por que esse lugar aqui ele vai produzir tendências, tá? Aqui é um grande polo tecnológico, aqui é um grande polo da medicina. Esse aqui é o lugar onde as pessoas estão, os governantes, pelo menos, quem está pensando grande, está valorizando sustentabilidade, painéis solares por tudo quanto é canto, carros elétricos, estações elétricas, ônibus autônomos, temos os BIPs aqui em Lake Nona que andam sozinho. Cara, é um negócio que assim não dá nem para explicar para vocês, é só vocês vendo, né? E a arquitetura, meu Deus do céu, assim, maravilhosa, é um negócio fora do comum. Orlando, acho que em geral, né, Mari, é um lugar fora do comum, mas Lake Nona, eu vou te dizer, viu? Lake É de Nona encher os olhos. é de encher os olhos. Eu acho que vai ter muita gente aqui morando na Flórida. Aliás, eu acho que essa é uma pergunta que a gente pode fazer aí pro pessoal, né? Vamos lá, pessoal. Ah, bom, a gente fez essa pergunta semana passada, eu vou fazer uma diferente, então. Tá bom. Eu quero saber, na verdade, quando é que vocês vão vir para os Estados Unidos? Qual que é o plano de vocês, né? Vão vir esse ano? Vão vir ano que vem? Coloca aí o mês e o ano que você pretende vir para os Estados Unidos. Tem muita gente se planejando para vir para cá. A gente está acompanhando aí a história de muitas pessoas. Tem muitos clientes que já estão com a Imigraewa fazendo esse planejamento para vir para os Estados Unidos. Então, coloquem aí qual que é o mês e qual que é o ano que vocês pretendem vir para os Estados Unidos. Ó, já Todo temos mundo, aqui algumas vamos ver respostas, aqui. Mari. Olha, tem só uma pergunta que o Rodrigo falou aqui que a minha imagem não está aparecendo, eu tô aparecendo? Gente, Pessoal, digam se aqui vocês estão vendo este belo cabelo da Marina Damasio. Comenta aí. existe hoje um mistério de por que eu estou tão branca. Não sei responder. Gostaria que técnicos me ajudassem, gostaria, mas eu não sei mais o que fazer. Tá, gente? Tá ótima, essa iluminação tá ótima. Olha, tá falando que ela só aparece na hora que Eu fala. Então falo. tá. Vamos ver aqui se eu Vamos consigo ver se a mudar gente isso aqui. muda. Eu tô Isso usando chama uma. problema de operador, gente, entendeu? Pois é, Existe alguém senhores. ali entre a gente aqui, existe alguém de frente do computador com sérios problemas. Pois é. É a pecinha atrás do computador, né? Vamos ver se está funcionando. Vocês estão vendo Vamos ver. os dois agora? Responda aí, pessoal. Conseguem ver os dois? Ai, meu Deus. Eu vou ficar calada para ver se eu apareço a hora que eu tô calada. Tá, talvez seja porque também eu estou compartilhando a tela. Então, enquanto a Ah, gente não pode ser. tá, a gente não, Descompartilha aí que a gente deixa eu vê se eu descompartilhar que aí os dois aparecem. Beleza, maravilha, pessoal. Vamos lá, Marina, vamos começar nossa reunião. Hoje a gente tem um tema bem legal aí para falar com o pessoal. Eu acho que é legal, Mari, a gente começar a nivelar as pessoas sobre essa coisa de você entender o macro do planejamento imigratório. Não é algo simples, não é algo fácil. Tem muitas nuances, tem muitas coisas, tem muitos braços que você precisa pensar, mas é É, legal a gente começar
a nivelar as pessoas dentro dessa mesma ideia, né? Antes de eu passar a palavra para você, só queria dizer que o pessoal já está respondendo aqui. E aí a galera está dizendo o Agora seguinte, ó. funcionou? A pessoa está falando que sim, estão vendo você, e tem gente também dizendo quando é que vem aqui. Então, o Ricardo Fonseca, por exemplo, falou que vai vir em junho de 2024. O Janderson falou que vai vir em 2025. Temos também Ó, a Leide dizendo junho planejamentos de de longo 2023. prazo. Ó, a Leide vem esse ano, hein? Junho de 2023. Já quer estar aqui. O que mais que a gente tem? A Joyce falou que também vai vir em 2024. Ricardo falou que vai vir em junho de 2025. Ué, o que está causando com junho? O que junho, pessoal? Tem alguma coisa especial com junho? Um monte de gente vem Ué, em não junho, sei né? também. Assim, eu 2023, tô 2024, feliz, 2025. fico feliz de ver um planejamento de longo prazo, né? Eu gosto disso também. Gosto disso também. Ricardo vai vir no segundo semestre de 2024. O Kelvin vem em novembro de 2023. Thiago em dezembro. Andréa vem no segundo semestre também. Aline vem em dezembro. João dezembro. Samantha fevereiro. Gisele julho de 2024. Legal. Bom, Ótimo. se você se programar com antecedência, obviamente as coisas ficam mais fáceis, né? Mas isso não significa que não tenha pessoas aqui que já estão prontas para virem nos próximos 3 meses, 6 meses. Tudo depende da maturidade do seu planejamento, né? E a Marina Damasio, para quem não sabe, é uma especialista em planejamento. Então, ela tem ajudado muitas pessoas a planejarem a sua vinda para os Estados Unidos, planejarem a sua transição profissional, né, Mari? E hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre esses tópicos para ajudar a galera a continuar amadurecendo essa ideia, correto? A ideia aqui é que a gente consiga, como todas as reuniões, né, trazer esse assunto para a familiaridade das pessoas, para a gente entender que faz parte das nossas vidas, que pode ser um assunto legal de discutir, que não é para ter preguiça, não é para ser complicado, não é para ser técnico, não é para ser, meu Deus, não sei o que esse povo está falando, sabe sim. Estão falando da sua vida, do seu futuro, das suas possibilidades, e a melhor forma, né, de construir isso tudo é se sentir participando e participar aqui junto com a gente. Então, assim, aproveitem o espaço. Esse espaço é de vocês, a interação de vocês é muito importante, tanto aqui no chat quanto nas perguntas. Eu acho legal, assim, hoje é um tema que ele é abrangente, mas ao mesmo tempo ele é específico. Por que ele é abrangente? Porque todo mundo precisa entender isso, como que você vai poder vir para cá legalmente, e específico que cada um de nós vai ter uma realidade, né? Eu comecei aqui brincando com vocês que Oliver ficou feliz lá com o frio de Massachusetts. Vos falo uma pessoa que ia ficar tristíssima em Massachusetts. Por quê? Porque eu odeio frio, entendeu? Então, como que um sonho pode ser um sonho com uma coisa que você não gosta, né? Então, são pequenas coisas que a gente tem que entender. Eu sei que muitas vezes a gente se sente atraído pelo que o outro está ali vivendo, mas na hora de viver, na realidade, tem que ter a ver com você, né? Então, a ideia aqui é que a gente faça isso. Legal demais, legal demais. Concordo plenamente, viu, Maria? É por isso que é importante a pesquisa antecipada, né? Porque quantas pessoas, às vezes, não assistem, por exemplo, o vídeo de algum influencer que está em Massachusetts, mas está no verão. E aí a pessoa assiste aquele vídeo no verão, vou morar em Massachusetts, olha que lugar lindo. Não imagina, né, que no inverno é aquela paisagem branca, que não deixa de ser linda também, mas vamos confessar, infelizmente não é para todo mundo. Tem pessoas que preferem viver em lugares como a Flórida, que é um clima um pouco mais ameno, correto? Só que aí você pensa, às vezes também a gente fala muito de momentos daqui da Flórida ou de lugares específicos da Flórida, principalmente a gente que agora está aqui em Orlando, e esquece que às vezes vai chegar uma época do ano que o calor é infernal. E nem todo mundo trabalha dentro de casa, nem todo mundo trabalha dentro do ar-condicionado, nem todo mundo vai ter exatamente as mesmas condições daquela pessoa que está ali num vídeo específico. São recortes, né? Então, que bom que existem todas essas possibilidades, mas não se sinta na obrigação da possibilidade do outro servir para você, né? São coisinhas diferentes, são aspectos diferentes, e a gente vai falar sobre isso tudo aqui hoje. Eu acho legal a gente explicar das perguntas, né? Para onde que a gente quer que manda as perguntas, tudo aí certinho. Perfeitamente. Olha só, pessoal, se vocês quiserem mandar perguntas para a gente tentar responder no final, lembrando que a gente sempre cataloga essas perguntas, tá? A gente está catalogando essas perguntas para responder elas lá dentro do grupo do WhatsApp, que vocês já fazem parte, então não saiam do grupo, porque a gente tem algumas ideias para o futuro lá dentro do grupo. Queremos mandar conteúdo específico para quem está dentro do grupo. E a gente também compartilha ao longo da semana algumas das perguntas feitas aqui nos nossos stories lá no Instagram da Imigrar EUA. Então, se você não segue, tem que seguir, @Imigrar EUA. Lá a gente responde a várias perguntas que são feitas aqui dentro do nosso chat. Se você quiser mandar uma pergunta hoje, o ideal é você usar o Question and Answer, que é o lugar certo para você colocar a sua pergunta. Então, tem dois balãozinhos aí com a letra Q e A,
e você pode mandar sua pergunta ali para que a gente consiga organizar de maneira melhor aqui a resposta para você, certo, Mari? E para a gente não perder também, que às vezes a pergunta dá espaço para uma discussão legal, e aí a pergunta vai subindo, depois para a gente voltar é difícil, então manda lá no QIA que vai ficar mais fácil. E a gente vai ficar com o chat aberto, a gente vai fechar. Eu tô pensando se a gente deixa o chat aberto aqui. Vamos ver se eles se comportarem bonitinhos, eu deixo o chat aberto. Senão, eu vou fechar o chat e aí a gente abre no final novamente, só para a gente não dispersar muito também. Mas é legal que a gente tem aqui uma interação de vez em quando, até para as pessoas poderem ir comunicando uma com a outra também. Vamos fazer esse teste. Uma coisa que eu queria dizer para vocês é que a gente vai tentar no final trazer pelo menos uma pessoa para trocar uma ideia, né? Bater um papo e tirar uma dúvida ao vivo. Então, se você quiser participar, fica até o final para que a gente possa selecionar aí alguns de vocês, no máximo 2 pessoas, porque também não dá muito tempo de falar com muita gente, para conversar aqui diretamente com a gente. Eu vou compartilhar então a nossa tela e aí eu vou passar a palavra para a Mari para a gente começar a nossa reunião. Mari. Eu acho que a gente pode até ir para a segunda, que eu queria já falar sobre os 3 pontos. Perfeito. Deixa eu abrir a minha tela aqui. Hoje, o que a gente vai... me sinto tão professora, gente. O que vamos aprender? Não, o que vamos debater, o que vamos conversar, o que vamos Vai ser um trocar. bate-papo leve, né? Não é uma aula técnica. Pelo amor de Deus. Mas a ideia aqui é o quê? Mostrar para todo mundo, né, os aspectos sobre como tornar esse sonho possível. Sim, esse sonho é possível, ele é possível para você, independente da sua realidade. Talvez o caminho para que isso aconteça seja diferente, mas é possível. Os cuidados necessários, porque muitas vezes a gente fica muito ansioso em relação a esses planos, e faz parte, né? Mas a ideia aqui é escutar quem já passou por essa trilha e escutar assim, olha, se eu pudesse lá atrás, eu tinha feito dessa forma que talvez vai te ajudar. E o outro é como e por onde começar a sua jornada. Porque muitas vezes a gente sabe que quer fazer, mas a gente não sabe como e não sabe como começar. E às vezes você inverte a ordem das coisas, vai gastar mais tempo, vai ser mais estressante, vai gastar mais dinheiro. E aí a gente está querendo aqui otimizar. A palavra do momento é essa. Como que a gente vai otimizar para a sua experiência ser a melhor experiência possível? Lembrando que tem sempre pessoas para que vocês possam se espelhar, que já fizeram essa trajetória que vocês querem fazer, mas também é importante fazer separação de quem você está ouvindo, porque nem tudo que se diz, tá, pessoal, deve ser ouvido, porque às vezes o que se diz não é o correto a se fazer. Então, isso é muito importante. Vocês, principalmente, que utilizam a internet para pesquisar sobre morar legalmente nos Estados Unidos, em especial o YouTube, que é uma das principais plataformas aí, funciona como um motor de busca. Então, se você pesquisar algum assunto, vai aparecer alguém falando sobre aquele determinado assunto. Então, é preciso também ter maturidade para você entender que aquilo que está sendo dito esteja sendo dito da forma correta, esteja sendo dito da forma que cabe para você. E aí a gente tem que lembrar que existem diferentes perfis. Para cada pessoa existe um critério, para cada pessoa existe um jeito diferente de fazer as coisas. E não é que tem um jeito certo. Existe o jeito certo para você, não é um jeito certo para todo mundo. Então, o ideal é vocês fazerem o que vocês estão fazendo, acumulando experiência, acumulando informações, e aí sim vocês tomarem a decisão de uma forma um pouco mais criteriosa e mais madura também, para que vocês minimizem passar por coisas que, infelizmente, muita gente acaba passando por não ter um planejamento coerente, correto? Se você já participou das outras reuniões, aliás, é uma pergunta boa para a galera responder aí, né? Se a gente Boa. está aí com o pessoal mais calor ou mais veterano, se você já está de casa, já está vindo em toda a reunião. Vamos lá, se essa é a sua primeira reunião, se essa é a sua primeira reunião, coloca aí que você é calouro. Se essa não é a sua primeira reunião, coloca aí que você já é veterano. Ou de casa, como diz lá em Minas. Isso, é isso aí. Vamos ver se a gente consegue aqui ler o chat. Ó, o pessoal falando aqui, veterano, calouro, veterana, terceira já. Olha pra você ver, cara. O Vini falou que é a terceira. Muito bem. Temos aqui a Gislaine Calouro. Gente, tô adorando os mineiros. Tô muito orgulhosa. É calouro de Betim, rapaz. Tá brincando? Mineiro tem bastante aqui nos Estados Unidos, viu, Muito senhor? bem. Parece que dá em pé aqui. Mineiro. Dizem que Massachusetts é, inclusive, capital de Minas Gerais. Só tem mineiro lá. Eu tenho uma teoria, né? É danado de Valadares. Pois é, eu tenho uma teoria de que tem um túnel conectando Framingham a Valadares. Eu também acho. Eu também acho Que tem. Então, Olha, muito calor, mas muito veterano, viu, Mari? Muito, tô bem feliz, assim, ó, a galera tá assídua. Quero Legal, falar o seguinte, pessoal. Todo mundo que é veterano sabe que a gente já tem uma analogia, que é a analogia do dedinho, que é o quê? Vamos contar para os calouros. Todo mundo nesse mundo tem uma coisa no dedo chamada impressão digital.
A sua impressão digital é o seu caminho para os Estados Unidos. Todo mundo tem, cada um tem o seu. Se você precisa levar alguma coisa embora dessa reunião hoje, essa analogia para você nunca mais esquecer. Boa, é isso. Olha o que o Felipe está perguntando aqui. Quem já contratou a Live Law? É calor ou veterano? Ué, bom, o que você acha, Mari? Quem já Ó, contratou o calor, vem de a Live Law, casa. provavelmente é Vem de veterano, né? casa. Para quem não sabe, a Live Law é a law firm da doutora Lívia, que é a nossa advogada de imigração, tem ajudado muitos clientes aí que já estão aplicando processos migratórios, né? É legal saber, né, Mari, que muita gente que ia vir, às vezes, com um visto inadequado, já se ajustou e está vindo vai vir com um green card, né? Daqui a pouco a gente É, começa a ter as aprovações aí, em breve, se Deus quiser, porque o volume de aplicações também está muito alto, viu, pessoal? Tá todo mundo querendo entrar nos Estados Unidos. Não sei se vocês têm acompanhado as notícias, mas a gente está tendo muita gente entrando aqui, não apenas de maneira republicana, mas de maneira ilegal também, né? Tem muitas pessoas entrando pelas fronteiras e tá uma corrida do ouro. As pessoas querem estar dentro dos Estados Unidos porque sabem que esse país aqui, ele é um dos melhores países do mundo para se do viver. Eu não vou mundo. falar o melhor, não, porque para muita É. gente não é, mas ele é um dos melhores países do mundo para se viver. É daqui que saem inovações, é daqui que saem tecnologias novas, é daqui que saem as principais ideias que transformam a vida dos seres humanos na Terra. Vocês estão acompanhando aí Exato. a revolução na inteligência artificial. Podem dar uma olhadinha o quantas empresas estão localizadas aqui nos Estados Unidos, né? Tô arrasada. Ó, calma, duas coisas que eu quero falar. Peraí. Primeiro, Ricardo. Ricardo Sá. Seu Tá, comentário me chama muita atenção porque ainda é um sonho distante. Não precisa ficar preocupado, porque essa distância ela vai sendo diminuída, encurtada. ela vai sendo encurtada, ela vai sendo retalhada, sei lá que palavra que a gente vai falar, através do conhecimento. Então, eu queria aproveitar o comentário dele para dar parabéns para todo mundo que parou, tirou um tempinho para se comprometer com o seu futuro e está aqui. Só vai Legal. deixar de ser um sonho distante se você tiver essa postura que vocês estão tendo aqui hoje, tanto calouros quanto veteranos. Parabéns. É muito fácil ter outra coisa para fazer, é muito fácil ter outra prioridade, e aí cada um de vocês aqui resolveu colocar esse plano em primeiro lugar. Se hoje em dia ainda é um sonho, pode ter certeza que aos pouquinhos vocês vão conseguir transformar o sonho em plano e tirar o plano do papel. Mas o primeiro passo, que é se comprometer e buscar as informações corretas, buscar os caminhos seguros, buscar quem realmente está aqui disposto a ajudar, vocês já fizeram. Por isso que a Samantha está dizendo, a Mari acalma os nossos corações e mostra que não é impossível para absolutamente ninguém. É isso aí, essa é a ideia. Mostrar para É, vocês que é possível, né? Agora, eu fiquei preocupado um pouco aqui porque eu li um comentário do Rodrigo, olha o que o Rodrigo disse. Hoje mesmo conversei com um coiote brasileiro, US$ 20.000. Rodrigo, corre, irmão, não faz isso com a sua vida, é, cara. Não venha pelo caicai, esse tipo de coisa. Assim, vocês conhecem a parte limpa da história, que é a parte fácil, quando a pessoa chega aqui e às vezes ela acaba vivendo uma vida muito, mas muito limitada mesmo, mas a forma como isso é transparecido muitas vezes em vídeos de entrevistas que vocês assistem, faz parecer que é mais simples do que de fato é. é, Agora, o que não se mostra são os riscos que se corre até chegar aqui e sobre como você vai ter se limitado se você fizer isso, porque você vai é, entrar em um processo de asilo que provavelmente você vai ser negado, quando você estiver vivendo a sua vida aqui, vai chegar uma hora que vão bater na sua porta e falar, cara, você precisa ir embora, sua carta de deportação está aqui. Então, é, gastar US$ 20.000 com um coiote que não vai traficar apenas seres humanos, mas ele trafica outras coisas também. Você vai estar no meio daquele bolo, você vai estar lidando com pessoas que são criminosas, assassinos. Eu já vi cada história que eu não vou perder tempo contando aqui para vocês, porque é. são das mais cabulosas que vocês imaginarem. Mas US$ 20.000 você faz um processo legal para ir para os Estados Unidos. Você não precisa, e eu sei que você não vai fazer isso, se condicionar a arriscar aí a sua vida e a sua integridade para poder chegar nos Estados Unidos. Eu acho que quem quer É. morar nesse país aqui, quer viver o melhor desse país, tem que estar inteiro aqui. E quando eu digo inteiro, eu digo psicologicamente também. A maioria das pessoas que vêm pelo México passam por questões que deixam marcas para o resto da vida, em especial se tem família. Então, pessoal, a gente não indica de forma alguma que vocês façam isso, tá Aconteça. bom? Eu falo que assim, se a gente fizer uma conta de padeiro facinha, todo mundo aí, ó, US$ 20.000, às vezes é o preço inicial da falta de conhecimento. E com US$ 20.000, você também faz um processo que te liga no mercado de trabalho, que vai te dar acesso para estar aqui legalmente, colocando a sua família nas melhores condições possíveis. US$ 20.000 para arriscar a sua vida, em contraponto com US$ 20.000 para começar a sua vida. Então, às vezes, as pessoas caem na deixa desses coiotes. E, gente, eu sei de histórias, assim,
que você fala, as pessoas vigiam as outras, te encontram em lugares, sabem que você tem essa vontade, chega com isso, e aí talvez nunca teve um espaço desse aqui para a gente discutir e falar, olha, é independente do seu perfil, né? Tem caminho que vai ser mais longo, sim, porque tem gente que está mais preparado, tem gente que está menos. Mas esse tipo de deixa só vai parar de existir quando houver reforço suficiente de, não preciso disso. Com $20.000 eu começo muito bem a minha vida lá, de uma forma muito melhor do que qualquer pessoa poderia pensar. Então é muito isso aí, é o legal que o estão Rodrigo comentando trazer aqui. isso, porque é a realidade. E a gente está aqui para falar exatamente da realidade. A realidade tem um lado muito bom, mas ela tem um lado cruel. E é esse lado cruel que a gente quer rebater, né? Uhum, e assim, às vezes o lado cruel ele assusta de imaginar que ele existe, mas quando você vê ele talvez seja menos cruel do que você imagina. Então, a gente vai matando a gente vai derrubando esses muros aos poucos, pessoal, até o caminho tá limpo para vocês e vocês perceberem que, como o Kelvin falou, vir para cá ilegalmente nem é uma opção. Essa nem é uma opção, né? E a gente vamos move on, porque a gente tem várias outras opções bem melhores. O Rodrigo, inclusive, comentou, 20 mil custa um EB3 unskilled, né? Pois é, tem várias agências aí que conectam vocês com empregadores que cobram talvez até menos do que esse valor que você está mencionando, Rodrigo. Então, é isso. Tem outras maneiras de vocês virem para cá legalmente sem arriscarem a vida de vocês. Exato. Ó, até para a gente já ir entrando nos tópicos e a gente ficar aqui, tem um questionamento que eu trouxe hoje no sentido de quem você quer ser nesse processo? Protagonista ou espectador? É uma escolha que é sua, né? E aí, de vez em quando, é difícil, porque escolhas trazem responsabilidades. Se a gente ficar parado, assistindo todos os vídeos possíveis, consumindo todos os materiais fora de contexto, desorganizados, não sei o quê, pode ser que você seja eternamente um espectador desse sonho. E a ideia é trazer vocês para o protagonismo. Até fazendo um link aqui com a pergunta da Eli Tosta, é assim que fala, será? Se não for, me desculpe. Eu ainda estou perdido. Para quem está perdido, não sabe o caminho certo, essa é a minha dificuldade. Sinta-se tranquila. Você chegou onde você precisava. Existem caminhos diversos. Qual que vai ser o início de tudo? Você vê em que posição, o que você tem para oferecer. Você é uma pessoa que hoje em dia tem uma capacitação profissional? Você tem um histórico profissional? Será que você tem alguma coisa que pode ser de interesse dos Estados Unidos? Não, Maria, eu ainda não cheguei nesse ponto, pelas oportunidades da minha vida, pelas coisas todas que eu passei. A gente pode pensar num caminho de qualificação, um caminho de qualificação que te dê autorização de trabalho. Hoje em dia tem mestrado, pós-graduação, vários cursos que te ligam no mercado de trabalho a preço de curso de inglês. Então, assim, tirar um pouco as amarras, respirar fundo, né? Dá a mão aqui, nós estamos aqui para dar a mão, que você vai conseguir descobrir, tá? Hoje a gente não vai conseguir exaurir todas as questões de oportunidade, que a gente vai dividir nos temas, para a reunião ficar, né, mais fácil de absorver e tudo mais. Mas, assim, mais uma vez, tudo que você precisa saber tá super organizadinho, num produto filho de tio Oliver. Deixa ele falar aí um pouquinho, que talvez você seja calor aqui e ainda não conheça. Bom, eu estou falando a Mari está falando do programa Saia do Brasil, Como Morar nos Estados Unidos, que é a evolução de um projeto anterior que muita gente aqui comentou que é aluno, que é o Guia América para Brasileiros. Eu lancei o guia em 2019 e eu precisei fazer uma atualização, porque a imigração, pessoal, ela trabalha de acordo com o momento. Então, as coisas mudam, os vistos principais mudam, as estratégias mudam, a forma como o consulado enxerga o imigrante também muda. Então, no guia, eu apresentei diversas estratégias que trouxeram muitas pessoas para cá. Hoje, graças a Deus, eu encontro pessoas assim a rodo em Massachusetts, na Flórida, que me dizem: Oliver, cheguei aqui por causa do seu guia, cara. Estou no meu processo de green card, ou já estou com o meu green card na mão. Entrevisto muitas dessas pessoas para vocês. A maioria das pessoas que vocês veem nas minhas mídias sociais, para quem me segue no @sigaoliver, são filhos do guia, digamos assim. Só que esse projeto precisou... Tem aqui no chat. Quem falando do guia, deixa comentado aqui para eu saber. Mas esse projeto precisou evoluir, a gente precisou subir um pouco a régua ali, a gente precisou entender quais são as estratégias que estão funcionando hoje, e eu compilei isso porque é difícil você encontrar essas informações todas na internet, né? Infelizmente, está de forma desorganizada, você não consegue confiar em todo mundo que está falando alguma coisa, e é preciso que vocês tenham um foco, né? Quando vocês vão vir para cá, é preciso que vocês tenham um foco. Então, o guia está organizado de maneira cronológica para que vocês saibam o que é começo, o que é meio e o que é fim
dividido em 3 blocos que vai trazer consciência, planejamento e execução para vocês. Lá vocês vão sair do curso, desse programa com uma mentalidade muito fixada na cabeça de vocês, que é: o que eu preciso fazer para eu sair do Brasil e morar nos Estados Unidos? Quais são os caminhos que eu tenho que utilizar para morar nos Estados Unidos? Quais são as estratégias que se está propondo que cabem para o meu perfil? E, pessoal, não importa se você não tem graduação, não importa se você tem graduação, não importa se você é um profissional qualificado ou não, não importa se você é alguém com interesse de se qualificar, tem jeito para você morar legalmente nos Estados Unidos. Não importa a sua idade. Não importa a sua idade, não importa as suas condições. O que importa é você fazer um planejamento que caiba dentro da sua realidade. Então, talvez você não tenha dinheiro para morar legalmente nos Estados Unidos hoje, mas se você começar a planejar e entender as possibilidades hoje, talvez daqui 2 anos você tenha, talvez daqui 3 anos você tenha. Várias pessoas estão dizendo que vão vir para cá em 2025, por exemplo. Então, é importante que vocês comecem a se preparar com antecedência. Então, o programa Saia do Brasil, Como Morar nos Estados Unidos, é a chave para vocês compreenderem de uma vez por todas as informações que vocês precisam para deixarem esse planejamento ainda mais maduro. E aí tem a Imigraeua, para quem precisar pegar de alguém pegando na mão e levando a Imigraeua, está sempre à disposição para ajudar vocês. Eu acho que a ideia é deixar palpável. Talvez você que é calouro aqui não saiba, né? Mas tanto o Oliver quanto eu, quanto a doutora Lívia, com toda técnica dela, mas principalmente a questão de ter vivenciado todos esses medos, todos esses borboletas no estômago, tipo, eu quero, mas não sei o que eu faço, sei que gente, já vivemos tudo isso, né? Quando a gente fala que vocês assim, calma, vamos fazer com calma, vamos entender isso, vamos fazer aquilo, faz isso primeiro, faz aquilo outro, é porque a gente viveu. E aí nada melhor do que quem viveu falar para você assim: talvez esse caminho aqui vai ser um pouco conturbado. Não é que você não tem direito de escolher o que você quer fazer. A ideia é que você arque, né, saiba exatamente os riscos e a parte boa do que você está escolhendo, que é o melhor ali de tudo. A gente falou da idade, tem uma pergunta boa aqui, que é da Marli Pinho. E ela falando: tenho 72 anos de idade, tenho chance, sou uma profissional da saúde, com doutorado, você tem chance, porque aqui não tem prazo de validade. Aliás, profissionais muito qualificados, principalmente da área de saúde, espera-se que as pessoas sejam mais velhas, porque como é que você vai chegar numa maturidade profissional sem o tempo passar? São crenças, né, Mari, que o pessoal acaba trazendo do Brasil e às vezes não tem compreensão de que nos Estados Unidos é completamente diferente, né? Legal essa resposta para Marli. Show. Bom, muito bom. Então vamos lá, passa aí para o próximo slide, só para a gente poder pegar uns pontos aqui. Fazendo favor. Deixa eu só voltar para o meu slide. Gente, cadê o slide? Vamos lá. Eu acho que seu link foi só para mim aqui. Vou mandar de novo, tá? Tá bom, vai mandando o link então enquanto eu estou voltando aqui para o slide. Legal. Show. Meu Deus. Peraí que eu não sei o que eu fiz. Legal. Pessoal, mandei o link do programa Saia do Brasil aqui no chat para vocês. Então, para quem quiser conhecer melhor o programa, é só clicar nesse link, dar uma olhadinha na página, vocês vão entender tudo que está coberto dentro do programa. E, assim, por que chama programa? Por que não é um curso, Oliver? Porque a gente está sempre atualizando. Então, ao longo desse ano viram muitas novidades lá dentro. A gente quer ajudar vocês com várias outras coisas, não apenas com o conhecimento sobre morar legalmente nos Estados Unidos, mas com outras coisas que no futuro vocês conhecerão. Então, quem estiver com a gente nessa, com certeza vai colher muito dos frutos que a gente ainda vai gerar para vocês. Exato. Para fundamentar esses pontos que a gente falou, eu trouxe aqui algumas frases que devem fazer parte do seu dia a dia quando a gente fala desse projeto. Por quê? É muito comum, nessa nossa busca de vir para os Estados Unidos, a gente se sentir incapaz, a gente fica pensando assim: mas isso aí não é para mim, mas é caro, eu não vou ter dinheiro, mas será que eu vou... Será que chegando lá eu vou gostar? Eu já vi gente tendo essa pergunta que na minha cabeça é até bem engraçada. Então, assim, tem várias coisas que hoje em dia vocês ficam com dor no coração. E aí eu trouxe alguns pontos que eu discuti ao longo da semana aqui com vários clientes que eu acho que cabem direitinho aqui para a nossa discussão. Primeiro de tudo é entender o seguinte: não é porque pode que você deve. Quando eu falo para vocês que a gente tem uma digital, quer dizer que, por mais que eu e o Oliver tenhamos jornadas de imigrante, não é o que coube para ele que cabe para mim. E tem muita coisa que ele viveu e que ele fez e que talvez se sentiu feliz com aquilo, que se eu tivesse que passar pela mesma coisa, eu não ia gostar. E aí, ao longo do caminho, e aí a gente discutiu isso bastante essa semana, a gente vai escutando muito o que pode ser feito, mas não necessariamente significa que é o melhor a ser feito, né?
se você já é de dentro de casa e já teve aqui em outra situação, vocês sabem que eu tive um certo problema, né, em relação à minha mudança de status, quando eu precisei passar por isso. Porque eu fui num contexto em que eu não entendi o que eu estava aceitando. Era possível de fazer? Foi isso que eu perguntei para o advogado. Era. Eu devia fazer? Não, porque não condizia com os planos que eu tinha. Os planos que eu tinha que eu tivesse liberdade de, nas minhas férias, ir para casa. E eu abri mão disso porque eu só escutei o que poderia ser feito. Não entendi se aquilo deveria ser feito. Tem um outro caso que estava aqui no chat, eu não vou conseguir voltar agora, mas falando, por exemplo, do próprio B2NW. Mas aí eu acho caro, talvez eu não estou ainda no momento disso, não sei o quê. Pode fazer um step antes. Ninguém está te obrigando a fazer nenhum dos caminhos, né? Se você acha que seu perfil tem que ser fortalecido para aí sim te dar uma força, um backup para na hora de apresentar um processo, o processo está devidamente organizado, faça, né? Por quê? Porque é a sua vida. Quem vai viver o ônus e o bônus é você. Então, assim, não entra muito nessa noia. A gente vê muito chamada, né? O que você deve fazer, o que você pode fazer. Não. Calma. Olha para as coisas, entende se aquilo ali faz sentido para o que você quer, né? Traz suas perguntas, pergunta quem pode te ajudar, porque muitas vezes não é porque pode que você deve. Certo, Olho? É isso aí. E assim, até isso vai de encontro com o que o Giovanni falou aqui. Ele disse, eu sempre busquei entender a melhor forma. Antigamente o Oliver falava muito sobre o visto F1. Realmente eu falava muito do visto F1. Às vezes, pessoal, a aplicação de uma estratégia, ela cabe para um momento, né? Houve uma época em que o visto F1, ele funcionou bastante. Muitas pessoas vieram para cá para estudarem em escola de inglês. Por quê? O brasileiro não fala inglês. Eu venho falando para vocês que vocês precisam estudar inglês desde o começo do meu canal e adivinhem, muita gente não começou a estudar inglês. Então, muita gente queria vir para os Estados Unidos para começar essa trilha até a residência permanente e não tinha outra maneira a não ser começando em uma escola de inglês, porque não falava inglês. Isso funcionou por muito tempo? Funcionou. Veio centenas de pessoas para cá. Eu mesmo fui responsável por muitas delas, né? Eu ajudei muita gente a conseguir o visto F1. Só que chegou uma hora que as pessoas, os anos vão passando, né? As pessoas entram na escola de inglês, não evoluem para a universidade, que é o correto, ficam na escola de inglês, a imigração começa a receber relatório de que a pessoa está naquela escola 2, 3, 4, 6 anos, Mari. Hoje eu fiquei aqui sabendo de um cara perto aqui de onde eu tô. Ele está 6 anos estudando inglês. Não, então, eu falei com uma pessoa que está 14. 14! Pois é, eu já ouvi falar de casos com mais de 10 anos também. O que a imigração está recebendo de informação com esse tipo de relatório que eles têm acesso, obviamente? Brasileiros estão indo para ficar em escolas de inglês, mantendo o status e não estão evoluindo. Então, o que eu vou fazer? Começar a negar visto de estudante. Exato. Então, quando você diz para o agente consular que você está vindo para estudar em uma escola de inglês que custa $300 em Orlando, $300 em Orlando, ele obviamente vai associar você a alguém que está vindo para ser mais um que vai manter o seu status enquanto você está aqui fazendo outras coisas, trabalhando, ganhando seu dinheiro, vivendo sua vida. O que ele vai fazer? Negar o seu visto, cara. É o que está acontecendo com a maioria das pessoas que estão pedindo visto de estudante para vir para a escola de inglês. Então, o guia, por exemplo, ele ficou obsoleto, porque lá tinha muitas estratégias focadas no visto F1. E o visto F1 ainda é uma excelente estratégia? Sim, só que a gente precisou evoluir esse pensamento. Hoje a Mari está, inclusive, nos ajudando muito com isso, porque a Mari está mentorando muitas pessoas que estão indo para onde? Para universidade. Esse é o segredo. Você não pode mais ir para uma escola de inglês. Exatamente. Lá, eu queria até convidar vocês aí a falar no chat o seguinte: quem hoje em dia acha que tem inglês suficiente para ir para a faculdade, que nós vamos falar de um tema polêmico aqui. E aí excelente. Quem tem inglês intermediário, comenta aí, ó. Eu consigo. Quem acha que conseguiria ver uma aula? Em inglês. Em inglês. Boa. Quem? Ó, Ricardo já falou que conseguiria, hein? Já temos. Vamos lá. Já temos um aqui, ó. Preciso demais, vou compartilhar. Eu consigo me comunicar, eu tenho inglês avançado, tô gostando de ver, hein? O pessoal tá aqui. Já deu um bocadinho de gente que tá dizendo que sim. Fala a verdade, os que não conseguem, não fiquem com vergonha, não. Não tem problema nenhum, pessoal. Não tem. O outro responde. Gente, esse nível desse negócio aqui tá bom demais. E coisa boa, assim que a gente gosta. Deixa eu falar uma coisa que eu aprendi com a minha própria jornada, com a minha própria cabeçada, e que eu conversei essa semana com muita gente, porque eu tive em contato com uma faculdade e vi vários alunos de lá. A gente tem na cabeça um mito que é assim: só vou aprender inglês se eu estiver nos Estados Unidos. Só vou aprender inglês em qualquer lugar que fale inglês, porque senão eu não estou vivendo na atmosfera daquele idioma e eu não vou absorver aquele idioma. Tenho para te dizer o seguinte: se você vem sem falar nem hi nem bye, a chance de você se arriscar
a falar uma coisa que você não sabe falar é muito pequena, né? Quando você vai para um ambiente em que as outras pessoas ao seu redor estão na mesma vibe, elas também não sabem falar, elas também morrem de vergonha, elas também estão super inseguras, elas também não sabem muito bem o que elas vão fazer naquele ambiente, a chance de você se desenvolver é menor. Quando que eu aprendi isso? Quando eu tive coragem de fazer um teste de nivelamento de inglês básico para passar numa provinha, um Duolingo da vida, e fui para estudar um curso da minha área. Eu nunca aprendi tanto inglês quanto estudando coisas da minha área do que dentro da aula de inglês. Por quê? Dentro daquele ambiente em que as pessoas não estão preocupadas em aprender inglês, elas falam do jeito natural, elas falam as coisas técnicas, os assuntos do dia a dia, elas comentam de coisas que fogem da minha capacidade, porque eu não conheço. Então, assim, quando você se expõe, e aí o inglês vai ser a sua ferramenta de liberdade, mesmo que ele seja básico, quando você tem coragem, né, de se expor num ambiente, usar o inglês a seu favor, é aí que você vai conhecer pessoas. Eu conheci 200 milhões de programas de televisão porque as pessoas falavam disso no dia a dia. Lá na sala de inglês, tá todo mundo fazendo o quê? Assistindo o que é confortável, assistindo o que é do próprio país, assistindo o que dá aquele calorzinho no coração de tô voltando. Então, assim, não se iluda que estudar inglês vai apertar uma tecla SAP na sua cabeça e de repente você vai saber tudo. Muitas vezes o inglês que vocês que escreveram aqui já coloca vocês num patamar de ir ali para uma faculdade, para uma universidade, e é ali que as coisas vão se desenvolver. Entendeu? Até porque, né, Mari, a pessoa pode chegar na universidade e fazer aula de reforço de inglês antes de começar o curso em si. Olha pra você ver, olha a diferença entre você ir para uma escola de $400, que é uma escola de inglês, para você estudar inglês, só tem brasileiro, 98% vai ser brasileiro, e você ir para um college, fazer um curso onde você vai primeiro aprender um pouco mais de inglês. Então, se o seu inglês é básico, cara, vai para a universidade, dá para aprender inglês na universidade também. Exato. E aí tem um outro ponto também que eu acho legal, que assim, fez muita diferença para mim, e inclusive foi o que abriu meus olhos assim para o mundo, né? Quando você se coloca em espaços americanos, mesmo que vá com seu inglês quebrado até o ponto dele se desenvolver, é aí que você vai conhecer o que é a América. É aí que você vai conhecer onde que estão as oportunidades. É aí que talvez você vai conhecer seu empregador. É aí que você vai saber de alguém que está precisando para fazer um voluntariado, para fazer um trabalho, para fazer um OPT, entendeu? Enclausurado dentro de uma sala de inglês ou só rodeado de pessoas que não abrem a sua perspectiva, a chance é que as coisas vão ficando difíceis. E aí, ficando difícil, que sentido que faz esse sonho? Eu não consigo me comunicar, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo conhecer as pessoas, eu não consigo me desenvolver. Ah, mas eu tenho um iPhone. Não, gente, não é assim não. Tá? Então, assim, quero que vocês usem isso aqui como um incentivo. Muitos de vocês já têm inglês mais que suficiente. Só precisa ter um pouquinho mais de coragem, né? É isso aí. E quando chegar aqui, não tenha dúvida, pessoal, vocês começam a destravar melhor. O importante é chegar com algum nível de inglês aqui, porque aqui vocês vão deslanchar. Mas não esperem chegar aqui para entrar na curva de crescimento do aprendizado, porque isso vai demorar demais. Se você já chegar aqui dentro de uma ótica onde você consegue se comunicar de forma pelo menos básica em inglês, eu acho que você vai acelerar muito o seu processo de evoluir aqui. Isso é, inclusive, um diferencial dentre as pessoas que estão vindo para cá, quem fala inglês e quem não fala. O feedback do outro. A gente é muito crítico, né? Então, assim, às vezes eu falo inglês suficiente para me comunicar, mas eu acho que não, aí eu não dou espaço para o mercado me falar. Eu conversei esses dias com uma cliente e ela entrou numa vaga super legal na Embraer. E essa menina vivia falando comigo assim, não tem inglês suficiente, não posso me arriscar, não isso, não naquilo, não sei o que, não sei o que. Eu falei, por que você não se dá uma chance? Por que você não espera escutar isso de quem pode te contratar? Quem sabe você está melhor do que você imaginava. E aí eu até contei nos meus stories esses dias que o feedback dela foi assim, mas você não é ruim igual você acha, não. Por quê? Porque é o medo, né? Outra coisa que também faz muito sentido para quem quer vir para cá. Aqui é um país de imigrantes, gente. Você acha que tem um indiano com vergonha do inglês quebrado dele? Não tem. Você acha que tem um chinês preocupado se ele está falando xing-ling ou se ele está falando o inglês mais bonito do mundo? Não tem. Então, lembra disso. E aí, só para a gente retomar os pontos, porque o outro slide é o que mais me interessa. Que é deixa eu só dar um recadinho rapidinho, pessoal. Só fechei o chat. Eu estou vendo tudo que vocês estão falando, mas só para a gente focar um pouco mais na Mari. E quem tiver pergunta, não esquece. Manda no QIA, tá bom? E eu estou vendo o que vocês estão falando aqui, tá bom? Podem continuar interagindo que a gente está vendo, só para não perder o foco na Mari. Tá ótimo. A outra coisa a gente já falou, todo mundo vai lembrar aí da digital, certo? Se vocês forem lembrar, coloque no chat para mim, para o Oliver me contar.
meu dedinho, certo? A outra coisa que muitos de vocês até me surpreenderam, né? Que é essa questão de não tenha pressa, não queira fazer as coisas para ontem. Porque às vezes esperar 6 meses, 1 ano, vai te colocar numa possibilidade de vida aqui nos Estados Unidos muito melhor. Se você pode desenvolver seu inglês por 6 meses, chegar aqui, fazer uma faculdade e ter uma autorização de trabalho para trabalhar dentro da sua área, por que você não vai esperar esses 6 meses? Por que você não vai estudar enquanto seu custo está em real, né? Por que você não vai focar nas coisas que você pode ter, ao invés de ficar focando no que você não tem? Isso é, inclusive, uma aula do Sai do Brasil. Não seja tolo, não tenha pressa. A pressa é inimiga da razão. Né? E sem razão, você não vai muito longe. Infelizmente, você precisa ter fé de que as coisas vão dar certo, como muitos de vocês têm, e eu também tive, a Mari também teve. Mas a nossa fé, ela precisa sempre ser racional. E, às vezes, a racionalidade, ela te força, não, nem te força, mas ela te sugere que você seja um pouco mais paciente. Porque, vamos ser sinceros, senhores, eu sei que muitos de vocês estão com pressa de vir para cá, mas a maioria de quem está com pressa não tem um motivo real para ter pressa. A maioria poderia esperar 6 meses a mais, por exemplo. A maioria poderia esperar 12 meses a mais. E às vezes essa falta de compreensão de que esperar um pouco mais é mais interessante faz com que a pessoa venha para cá com um nível de preparo muito menor. Tá tudo bem, só que você vai colher as consequências. O que você planta, você colhe. Não tem jeito, pessoal. Se escolheu vir para cá da maneira incorreta, por exemplo, a gente conversou mais cedo sobre as pessoas que entram aqui através da fronteira, o preço vai estar lá, pessoal, não tem o que fazer. Quando você plantou, você vai ter que colher, né? Então, é importante pensar um pouco sobre isso. Não seja tolo, né? Não tenha pressa. É. Olha, quantas pessoas você conhece que depois de ter a oportunidade de estar aqui ou de talvez ter agido, né, dessa forma não ideal, né, que a gente está falando, fala que assim, nossa, mas se eu soubesse, eu teria feito diferente. Muita gente, muita gente. Hoje ainda eu estava aqui conversando com um amigo explicando sobre uma outra pessoa que chegou aqui exatamente junto comigo e eu dei muitos conselhos na época para ele sobre o que ele deveria fazer. Ele tinha um plano de ir para o Canadá, eu sugeri que ele viesse para os Estados Unidos. Ele veio para cá, para os Estados Unidos, e aqui eu falei para ele, cara, não deixa o seu status vencer, não deixa o seu status vencer. Faça a mudança de status, já que você veio para cá com um visto de turismo, faça a mudança de status, busque a sua legalização porque você gostou daqui, quer ficar aqui e quer trabalhar aqui, quer fazer tudo aqui. Naquela época, era uma época, isso a gente está falando de 2017, onde os youtubers, eles sugeriam abertamente, assim, para as câmeras, deixa o seu visto vencer, isso é besteira, sua vida vai ser normal. Aqui, olha aqui, minha vida é normal, minha vida é normal. Pessoal, pelo amor de Deus, né? Muita gente caiu nesse ponto, infelizmente, hoje amargam a decisão que tomaram. Tá vendo outras pessoas chegando já com o green card na mão, ou pessoas que chegam em 1 ano e meio, estão com uma autorização de trabalho. Era melhor ter escutado. E aí as pessoas veem isso que você diz, né? Se eu pudesse voltar no passado, eu faria diferente. Mas não inventaram essa máquina ainda, né? De voltar no passado. Eu acho que de vez em quando também a gente toma decisões pensando nos recursos e na realidade que a gente vive agora, né? Então, essa semana eu estava conversando com uma pessoa que ela é elegível lá para o EB2NW, tem um filho e o filho tem 19 anos. Eu falei, olha, é um momento ótimo, porque seu filho ainda pode entrar no processo e tudo mais. Não, meu filho não tem vontade. Aí eu falei, calma aí, vamos ter uma conversa um pouco mais séria, que é assim, ó. Ele não tem vontade agora, fecha a janelinha e não tem jeito mais dele entrar, vai ser muito mais difícil. Não é melhor eu deixar uma porta aberta enquanto ela é possível estar aberta e futuramente você escolher se você quer entrar ou não? Ou é melhor eu fechar a porta e depois ter o trabalho de cavar outro caminho? Né? Então, assim, não cravem, não fiquem focados só naquilo de agora. Principalmente se tiver a ver com quem pode se beneficiar com aquilo, né? Porque às vezes a realidade é de agora, né? Exatamente. O Henrique, por exemplo, ele comentou aqui que ele assistiu os vídeos, pensava em vir para os Estados Unidos, mas ele mudou um pouco os planos. Talvez ele entendeu que era mais interessante naquele momento ter uma estratégia diferente e foi primeiro para a Austrália. Então, olha para você ver, eu não sei qual é a história do Henrique. Talvez ele teve um visto negado, talvez ele percebeu que o dinheiro que ele tinha não seria suficiente, mas ele não desistiu, né? Ele simplesmente fez um ajuste de plano. Isso é importante para vocês também. Façam ajustes de plano se for necessário, né? Durante esse planejamento, muitas coisas acontecem. Nem tudo acontece exatamente como você prevê. E isso já é uma certeza que você tem que carregar. Quando as coisas saírem fora daquilo que você planejou, se adapte. Você é adaptável, Exato. cara. Se adapte, mude, pense novamente, repense, realinhe. Eu acho que é tudo uma questão de você ser flexível. E isso é uma característica que o migrante ele precisa ter.
Ele precisa ser flexível e também resiliente, porque as coisas não acontecem exatamente como você prevê que acontece. É muito difícil que aconteça. É claro que quanto melhor o seu nível de planejamento, maior a possibilidade de que você não sofra, que você não passe perrengues. Mas, eventualmente, vai acontecer, né, Mário? Eu acho que não tem nenhum planejamento à prova de falhas, né? Não, assim, se a gente pensar, é como se a gente tivesse a analogia do GPS, né? Vamos pensar que a gente está olhando para o Waze ali, ou para o Google Maps, sei lá qual que é que vocês usam, e aí mostrou que aquela via está mais complicada, aquela via está mais demorada, naquela via tem um acidente, não sei o que, não sei o que. O GPS não está falando que você não pode passar na via. Ele está te avisando assim, se você passar, você tem que lidar com tais problemas. Você quer passar, né? Então, assim, é ter essa flexibilidade e ter essa capacidade de lidar com aquilo que você resolveu fazer, né? Eu acho que é o ponto maior. Vamos lá para outro slide, que eu acho que a gente vai trazer mais alguns pontos aqui para eles. Eu queria só pedir, gente, assim, ó, agora mais para o final, a gente vai responder mais as perguntas e a gente vai abrir para poder trazer vocês de novo, né? Que é muito legal essa interação e tudo mais. Só que vocês precisam colocar as perguntas lá no Q&A, lá no QIA, porque senão a gente depois não consegue tirar e a gente também não consegue chamar vocês aqui. No chat a pergunta sobe, a gente não consegue resgatar ela. Então, se vocês mandam aqui no question and answer, é mais fácil. Exato. Ó, já que a gente está falando de, então, como e por onde eu começo, eu trouxe para vocês aqui, com a aval de tio Oliver, falou comigo que, eu perguntei se estava fácil de entender, ele falou que sim. Então, agora vou precisar. Não, se eu entendi, todo mundo vai entender. Eu vou precisar dos feedbacks depois, ó. Quero que vocês guardem na sua cabeça o seguinte: todo mundo que tem vontade de vir para cá deve, a partir de hoje, né, começar o seu moving. Se você não tem muita noção de inglês, esse verbo, né, significa mudar, mudança, movimentar, do jeito aí que você quiser, né? Só que ele é uma analogia, ele é um anagrama para que você entenda o que você vai ter que pensar. Primeiro de tudo que a gente percebe, independente de qual seja o seu caminho, eu vou para F1 acadêmico, eu vou para o EB2NW, eu vou com a minha família, eu vou, enfim, em qualquer um. Primeira coisa que a gente precisa pensar é na moradia. Então, é no do moving, tá? Por quê? Aqui nos Estados Unidos, tudo funciona por região. Então, saber em qual região que você vai, pelo menos o estado, não tem que saber a rua, não tem que saber a cidade, não tem que saber o CEP, não tem que saber quem é o vizinho, mas tem que saber pelo menos para qual estado. Por quê? Para você entender os custos e para você entender as regras. Eu não conheço ninguém que plante dólar e o dólar nasce. Se você tem essa árvorezinha, por favor, me dê uma muda. Não tive ela ainda, né? Então, são dois pontos muito importantes. Por quê? Vamos supor que você é contadora, como via alguém aqui do chat, e você quer morar no estado do Texas. De repente, você percebe que as regras para atuar como contadora no Texas são mais complicadas, por exemplo, do que se comparado com Massachusetts, ou se comparado com a Flórida. Com a Flórida, geralmente, Flórida é a mais difícil de tudo. Então, não vou comparar com ela, não. Pode ser um fator para você resolver. Poxa, será que eu realmente quero ir para o Texas? Será que não é melhor ir para o Texas num segundo momento? Será que eu deveria ajustar isso? Talvez eu possa morar num lugar em que seja mais fácil entrar no mercado de trabalho. Ou não. Pode ser que você esteja num momento da sua vida que você pode custear essa dificuldade do mercado de trabalho, porque o sonho da sua vida é morar no Texas. Então, isso tem que ser um direcionador. Muitas vezes eu vejo as pessoas falando comigo assim, eu quero ir para a Flórida, eu quero ir para Orlando. Eu entendo, gente, a gente foi muito influenciado pela Disney. Sim, eu chamo o marido de príncipe. Eu também fui muito influenciada pela Disney. Só que não quer dizer que aqui é o melhor lugar para todo mundo. E nem que é o único, né? Eis aqui uma pessoa que, durante um tempo, não viu que aqui era o melhor lugar para ele. E tudo bem. O que a gente quer é que vocês tenham a capacidade de permanecer com a mobilidade, né? Tem 50 estados. Vamos ver qual estado combina mais com o seu tipo de vida, com o que você quer para o futuro, com a educação que você quer dar para os seus filhos, com os acessos que você quer ter, né? Eu, no início da minha jornada, meu sonho era morar na Califórnia. Na hora que eu pensei nos custos da Califórnia, não fazia mais sentido. Eu também queria ter muito essa questão da ponte aérea. Lá na Califórnia também não fazia sentido. Depois, no momento da minha vida, eu decidi, eu vou morar no Maine, porque eu achava que o Maine seria o futuro da vida da Marina. Aí eu pensei, vou congelar, não vou. Então, assim, cada um vai ter um caminho. Então, o seu moving, a sua moradia, tem que ser seu ponto de partida. Marina, eu posso começar de outra coisa? Pode, mas eu quero que você lembre o que você vai fazer. Então, começa desse jeito aí para a gente ficar na mesma vibe, tá?
Segunda coisa do moving é o V, e aí é a questão do visto. Uma coisa que eu preciso que todo mundo saia daqui hoje, com o coração tranquilo e com o coração mais assentado ali, é que visto é consequência. Você resolve o que você quer fazer e, em função do que você quer fazer, você tem um visto. Aonde que a gente erra? A gente erra porque a gente inverte. Vira para mim e fala assim, pensa aí, você não escuta isso direto. Já tô tirando meu visto e vou para aí. Tô tirando qual visto? Você vem para aqui fazer o quê? Quando eu chegar eu vou resolver. Fala aí, vocês nunca escutaram essa frase de ninguém? Não, gente, não é possível. Me conta. Quando eu chegar, eu descubro, né, o que Quando que eu vai chegar, eu acontecer. descubro. Não, meu filho, já começou mal o negócio. Por quê? Primeiro você decide e depois você se adequa. A chance do erro, a chance da dor ser menor é muito maior. Então, segunda parte do seu movimento aí é o visto. E a terceira parte, que você pode sair daqui hoje, já, a partir de hoje, desligou aqui, pode criar uma rotina, é o inglês. Por quê? Todo mundo pode começar por baixo. Todo mundo pode voltar aos degraus, todo mundo pode, estou disposto, não sei o que, não sei o que. Só que eu sempre fico com uma dúvida na cabeça, e aí você me fala o que você acha, Oliver. Quando a pessoa fala comigo assim, eu estou disposta a fazer tudo, eu estou disposta a começar do jeito que for, e eu falo com ela, então comece estudando inglês. Você não está disposta a tudo? Não é a tudo? Não, estou disposta, assim, a começar com o trabalho que quiser. Não, tem uma coisa muito mais simples, que está muito mais palpável, que é muito mais real, que você pode começar e já vai te colocar num patamar melhor. Sabe Eu por posso quê? dar uma completa que eu quero dar uma visão sobre isso, Pode ir. maravilhoso. Vou dar uma visão do porquê eu acho que isso acontece. Primeiro, deixa eu te parabenizar, porque eu adorei esse negócio do moving. Cara, você de onde você tira essas ideias, viu, Marina? Essa Marina, gente, ela é muito da hora. Ela é muito Hoje, da hora. gente, vocês têm que me contar se isso ajuda. Porque, assim, se não ajudar, eu vou mudar. Não, faz todo sentido, Mari. Faz todo sentido o que você está dizendo, né? Primeiro, pensar... é um pouco do que eu tento trazer dentro do Saia do Brasil, né? Por que o Saia do Brasil é uma evolução do guia? O guia ele se tornou obsoleto porque eu percebi que a forma como as pessoas entendiam a estratégia que eu proponho dentro do guia, ela funcionava legal, mas ela tinha algumas brechas. Então, tinham coisas que eu precisava consertar. Além de tudo que mudou estrategicamente falando, com relação à imigração e etc., o que não funciona mais, o que agora não dá mais certo, tinha também a percepção que as pessoas absorviam, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas que estão no Brasil, elas têm um problema que, assim, elas postergam a responsabilidade de agir. E isso é ruim. Às vezes as pessoas pensam assim, ó, eu vou para os Estados Unidos porque a minha vida vai mudar lá. E elas condicionam a mudança de vida à chegada aqui. O que não é verdade. Isso é uma completa falácia. E, inclusive, quem estiver pensando assim vai cair do cavalo. O que a Mari está dizendo é, se você quer mesmo fazer alguma coisa, por que você não começa fazendo hoje? Né? Então, assim, na verdade, a mudança não está... A mudança não é geográfica, pessoal. O que vai trazer a mudança na vida de vocês não é a questão de vocês se deslocarem geograficamente. É a mudança na mente. É a mudança na mente. Porque não adianta você estar... Quando você estiver nos Estados Unidos, deixa eu já te adiantar o que vai acontecer para você entender. Quando você estiver nos Estados Unidos, você vai descobrir que aqui também tem dificuldades. Você vai descobrir que aqui também é difícil. Você vai descobrir que você não falava inglês no Brasil, aqui você também não fala, cara. Você não quis aprender inglês no Brasil porque você achou que era difícil, aqui também vai ser difícil, aqui também vai ter sua dificuldade. E adivinha o que você vai ter que fazer? Agir, cara. Você vai ter que fazer. O que tem que ser feito. Não tem como você correr disso. Então, por que escolher esperar chegar nos Estados Unidos para agir, se você pode agir estando no Brasil? Vou te dar um outro ponto. Não, cheguei nos Estados Unidos, estou aqui. Quando eu tiver com o meu work permit, minha vida vai mudar. Então, aí funciona, joga de novo para frente. Aí fica vivendo daquela ilusão de que parece que é um gancho que a pessoa joga e vai se puxando. Porque ela não está com vontade de fazer a coisa acontecer, meter a mão na lama, assim, ó, e sair se agarrando. Então, ela joga lá, se vai puxando confortavelmente. Quando ela chegar lá, ela fala, quando eu tiver com o meu green card na mão, as coisas vão mudar. Joga de novo e vai. Aí chega o green card na mão, Mari, acontece o que acontece com muita gente aqui. Tem um green card na mão e tá assim, ó. Sei, cara, as coisas não acontecem para mim como acontecem para vocês. Cara, é aqui o problema. É aqui o problema. Não é um documento, não é um lugar onde você tá. É aqui, ó. Você precisa mudar a chavinha aqui. E, na verdade, uma vez que você tá aqui, talvez a pressão seja até maior. Né, assim, eu converso com muitas famílias. Outro dia eu conversei com uma que os pais não falam inglês, os filhos estão na escola, super se desenvolveram, e aí tem aquele negócio, os filhos conversam dentro de casa e eles já não entendem mais o que os filhos estão falando, e houve um problema na escola. Só que com um problema na escola com os meninos menores, quem tem que ir? Os pais. E aí, como que você resolve? Você não sabe o que eles estão falando, você não sabe se expressar. Ah, Maria, mas eles chamam
um tradutor, chama isso, chama aquilo. Claro, né, gente? Ninguém vai deixar de resolver um problema por causa disso. Mas você perdeu sua autonomia, entendeu? Você perdeu o seu direito de ser o que você é, de falar do jeito que você é, de se expressar, né? A gente brinca que a gente cria uma segunda personalidade. Eu descobri que era ser tímida quando eu comecei a falar inglês. Descobri que as bochechas ficam vermelhas, assim, que é um desespero. Mas, assim, quando que isso melhorou? Quando foi passando. A primeira vez na minha vida, se você não sabe aqui, quando você muda para uma casa, para um apartamento, qualquer coisa, você precisa abrir o que eles chamam de utilities, né? Que é água, luz e tal. E assim, não tem babá, não. Não tem ninguém que vira para você e fala assim, ai, tadinha, acabou de chegar, não sabe. Vou abrir para você. Tá? Eu liguei para a companhia de luz e eu já falava inglês, já achava que eu estava abafando. Liguei para a companhia de luz 11 vezes. Cada vez que eu ligava, eu escutava uma palavra. Eu ia anotando o que eu estava falando. Maravilhoso. A gente passa pelas mesmas coisas. Ao ponto de eu falar assim, não é possível, eu vou ficar no escuro, porque eu não consigo entender o que esse robô fala. Não é uma pessoa, é um robô. E eu lá desesperada, 11 vezes. Então, assim, hoje em dia, a hora que eu converso com o danado do robô, que outro dia eu precisei colocar aqui, né, quando eu mudei, eu falei, tá vendo, né, agora você me pega, até eu repito o que você tá falando. Mas é o quê? É uma evolução, sabe? E de vez em quando eu acho que, assim, vocês pensam que isso não aconteceu com a gente. Gente, a polícia já me parou com uma pessoa dirigindo, a pessoa não falava inglês nenhum. E aí, outra coisa que também precisa desse preparo, tá? Nesse movimento seus aí, aspectos culturais. Aqui, se a polícia te parar, é mãozinha no volante, olha para ele, pede autorização para tudo. A pessoa não falava inglês, não sabia sobre esses aspectos, o que ela fez, ou seu guarda sabe o que foi? Gente, o guarda anda armado. Se ele achar que você está fazendo alguma coisa demais, ele tem uma arma. Porque ele não sabe que movimento que você vai ter. Não vem escrito na minha cabeça, sou brasileiro boazinha. Não tem, né? Então, Pessoal, assim, só para contextualizar vocês, aqui quando você é parado pela polícia, qual que é o protocolo, né? Coloca suas mãos no volante, acende a luz e espera o guarda chegar até você e conversa com ele. Quando a pessoa faz assim, ó, cara, assim, por isso que a Mari fala, né? Precisa entender, pessoal, onde você vai morar, quais são as regras do lugar. O pessoal tá até aqui comentando, Mari, que essas dicas são maravilhosas, está ajudando muito, falando para, além de ver os estados, verificar a lei de cada um. É isso, pessoal, é disso que a Mari está falando. E, assim, é complexo, né? Eu vou dar o meu próprio exemplo aqui, porque quando você, sabe, entende como as coisas funcionam, entende as regras, domina a língua, você tem o poder da fala, porque quando você não tem o poder da fala, você tá quieto. E aí o que disserem para você, você vai ter que ouvir, cara. Eu entrando nos Estados Unidos, muita gente me perguntou, putz, como é que foi, Oliver? Pessoal, olha só, não importa se você tem seu green card, se você tem um work permit, se você tem um parole, se você tem um visto. Quando você entrar aqui, os caras vão te questionar. Eles podem te levar para a salinha, eles podem te fazer perguntas e tá tudo bem, é de praxe, é o que acontece, eles fazem isso com todo mundo. Se você já é conhecedor disso antecipadamente, você se prepara para conversar com eles da forma que precisa ser. Se você falou sempre a verdade, você não fez nada de errado, não tem por que você temer. Então, eu entrei em Orlando, aí eles, né, foram me dar uma prensa para entender o que estava rolando. Falaram, aí ele falou, você é brasileiro? Eu respondi para ele que sim. Aí ele começou a falar espanhol comigo, Mari. Só espanhol. E eu respondi em inglês, um belo de um inglês, assim, bonito mesmo, ele respondendo, e eu dando na cara dele com inglês, só batendo assim de um lado no outro. E ele, assim, tudo que ele me perguntava, eu respondia de forma coerente, correta, completa, sem demonstrar nenhum tipo de medo, em inglês. E até isso faz a diferença, porque o cara vê que você não é só mais um, sabe? Mais um que não tá entendendo nada do que tá acontecendo e é um potencial cara para entrar aqui e fazer as coisas erradas, ou tá com um documento falso, talvez o seu green card não é verdadeiro, ou então o seu work permit. Enfim, pessoal. Uma maracutaia. Exatamente, o que tem muito mesmo, né? A gente tem que concordar que eles não estão errados de fazerem isso, mas dominem, né? Dominem o que vocês estão fazendo. Sejam convictos, né? Porque a verdade, ela soa até melhor quando você sabe dela, você a conhece, né? Essas são as dicas que a Mari tá dando. É o danado do quem não deve, não teme, né? O que tem pra sair? Se você não tá fazendo nada demais, você vai falar com o moço, pô, muito prazer, tô aqui, nananã. Eu conheço um moço que ele chama João Silva. Pergunta quantas vezes que ele vai pra essa salinha.
Todas. Só faltou de chamar Santos também. Aí acabou. Ih, meu filho, seu caminho aqui é só com a sua linha. Só para explicar novamente, João Silva é um nome muito comum. Então, às vezes você está entrando, eles cruzam informação no sistema e querem saber se você é o tal do João Silva que eles talvez estejam procurando, ou a lista de João Silvas que eles estão procurando. Exato, exato. É muito engraçado, assim. São várias coisas que, a partir do momento que você sabe, você não faz. Teve um outro caso, e aí eu já quero abrir para as perguntas, para a gente não ficar muito extenso, mas eu acho que de vez em quando os casos trazem uma big picture, assim, uma visão real, né, do que acontece, assim. Uma vez eu precisei depositar meu aluguel. E aí tem gente aqui existe um negócio que é igual o Pix do Brasil, que chama Zelle, né? O jeito, né, bem assim, mas vou falar a brasileirar. E aí você manda o dinheiro igual o Pix. Mas tem americano que é old school, que é antigo e que não sei lá se isso vai chegar no meu, né? Não quero esse dinheiro assim, quero que você vá no banco e coloque o dinheiro lá na minha conta. E aí eu, obediente, fui. Quando eu coloquei o dinheiro na máquina, a máquina fechou, não me deu um recibo e simplesmente apagou. Aí eu falei, e agora? O que vai acontecer? Falei, ninguém me tira daqui. Só se vier um carro me rebocar, eu levo essa máquina comigo, porque desse banco eu não vou sair. Como é que eu vou pagar esse aluguel, né? E aí, assim, ó, na frente da máquina, da ATM, que é a máquina do dinheiro, tem um número. Se alguma coisa acontecer, ligue nesse número. Se você não fala inglês, tá bom. Ah, podia arriscar lá no espanhol? Podia. Arrisca no espanhol, que você também não tá tão bom, desesperada, com medo de perder seu dinheiro, com medo de ficar sem casa, porque você não pagou o aluguel e a pessoa pode fazer um eviction, que é um despejo. Eu falei com o moço, pelo amor de Deus, o que eu faço? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Desesperado. Por fim, ele virou para mim e falou assim, Marina, todo mundo que usa a máquina de alguma... Tá vendo uma câmera aí onde você tá falando comigo? Eu tô te vendo. Falei, olha, tem uma câmera, eu não sabia. Tem uma câmera. Tudo que aconteceu nessa máquina, aqui do lado de cá, eu sei. Eu sei que você colocou o dinheiro. Eu não preciso de um recibo para te dar. Eu te dou para ficar fácil para o cliente. Mas eu sei. E outra coisa também que às vezes a gente não pensa vai ter uma conferência entre os registros eletrônicos e o dinheiro que está dentro do caixa. Seu dinheiro vai estar aí. Inclusive, me passe a conta, eu vou creditar na conta da pessoa, e se depois tiver algum problema, a gente entra em contato com você. Assim. Uau! This is America. E aí, assim, a sua capacidade de entender isso tudo te permite dormir de noite, porque senão eu estava lá agarrada nessa ATM até hoje, sem saber o que vai acontecer, né? Então, assim, usem isso. Agora eu acho que a gente pode abrir um pouquinho para as perguntas. O que você acha? Legal, vamos fazer isso. A gente tenta responder aqui as perguntas, tem algumas aqui, e se no final der tempo, a gente chama alguém para bater um papinho aqui. O Janderson, ele perguntou assim, eu tô querendo ir com a minha família... Acho que aqui, pra gente ficar maior. Ah, legal, deixa eu fechar aqui, boa. Tá. Então, eu estou pensando em ir com a minha família, estamos pensando no visto de estudante, gostaria de saber quanto precisa para ter em conta. Isso aqui é facinho, rapidinho de responder. Você primeiro tem que entrar em contato com a instituição de ensino onde você pretende se matricular, entender com eles qual é a comprovação financeira que você precisa fazer e todas elas vão te pedir para comprovar que você tem capacidade de, durante os meses que você vai estudar, mostrar tanto a tuition, né, o dinheiro que você vai pagar para a universidade ou para a escola ou para o curso técnico, o que quer que seja, mais o seu custo de vida com a sua família. E eles vão determinar isso. Para você ter uma ideia geral, normalmente eles pedem mais ou menos $1.500 por pessoa na família, mais a tuition, né? E $500 a mais por dependente. Então, vamos por aqui. É você, sua esposa e sua filha. A gente está falando de você comprovar uma média de $3.000, mais ou menos, por mês para você, durante o período que você for estudar. Então, vai estudar um ano, multiplica esse valor por 12 meses. Dá 36. Ele perguntou, eu ainda não estou certo se quero emigrar para os Estados Unidos, pois estava considerando emigrar para a Austrália. E ainda me sinto perdido. Ela fez um comentário, na realidade. Continuar frequentando as reuniões, né, Mari? Vem continuar entendendo junto com a gente aqui. Te indico muito comprar o programa Saia do Brasil, porque ele vai te dar luz, ele vai te entender. Lá eu expliquei questões sobre dados econômicos, eu trouxe os motivos do porquê vocês deveriam estar pensando em morar nos Estados Unidos, os motivos corretos, tá? Porque não é só porque você vê as pessoas comprando um iPhone, um reloginho bonito, tendo um carro bacana, essa ostentação que eu nem concordo, não critico ninguém, mas nem concordo que se deva fazer, porque isso é romantizar um processo que não deveria ser tomado baseado apenas no que você vai ter. Eu sei que os Estados Unidos vai te dar um monte de coisa material, mas isso não é o que esse país tem para você, apenas.
já é só um detalhe, isso é só uma consequência do básico que as pessoas precisam para viver. Então, se eu estou aqui em Lake Nona, que é um lugar maravilhoso, com casas maravilhosas, uma arquitetura urbana perfeita, se eu tenho acesso para comprar as coisas que eu preciso, se eu posso ter uma garrafinha dessa aqui que limpa automaticamente a água por $20, isso é só porque o mundo inteiro deveria ser assim, é assim que as coisas deveriam ser, e esse lugar aqui conseguiu chegar nesse ponto. Mas não é só por isso que eu estou aqui pelas oportunidades que eu tenho vislumbrado para o meu futuro. Eu estou aqui porque eu estou perto das melhores escolas para que minha filha possa ter uma boa educação. Eu estou aqui porque o índice de violência é muito menor do que era onde eu morava no Brasil. Eu estou aqui por um mar de possibilidades e de infinidades de motivos que eu poderia trazer para vocês. E dentro do Sai do Brasil, eu trago um pouco dessa questão para você. Compara, coloca Estados Unidos, coloca Austrália, faça a comparação e defina o que você considera melhor. Quer comentar alguma coisa, Mari? Quem que fez essa? Eu perdi o nome. É a Eli Tosta Júnior. Eli, se ela tivesse disponibilidade, eu até queria que ela entrasse, porque eu tenho algumas coisas para a gente falar sobre isso. A primeira pergunta que eu tenho é quando ela pensa na palavra imigrar. O que é isso na cabeça dela? Legal. Eu acho que é uma coisa legal para a gente falar. E aí, Eli, se você estiver aí, avisa pra gente, porque boa, eu acho uma boa ideia, Mari. Eu acho que vai te dar uma luz, tá? Prometo. Tá. Legal. Tem uma coisa que eu queria falar aqui, é que as reuniões elas vão ter ciclos, né? Então, essa aqui é a penúltima, semana que vem é a última. Não esqueçam disso, porque os ciclos vão se fechando, os assuntos vão mudar, tá? Então, só pra gente ficar todo mundo ali na mesma página. Boa, perfeitamente. Eu chamei a Eli Tosta Júnior. Pessoal, não estou no computador, não tenho webcam. Que pena. Tá bom, mas eu vou falar o que aqui. É ele! É homem, gente, eu já perdoa a gente. Ô, Eli. Cara, profeta Eli. Tem um Eli na Bíblia, não sei se é um profeta, um sacerdote, mas tem um Eli. Cara, Mil desculpas. Perdoa a gente aí, tá bom? Seguinte, legal. Duas coisas. Tem jeito de colocar a pergunta pra gente ver? Não, porque eu não vejo as perguntas, não. Você não tá vendo? Eu acho que eu não consigo... Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui, ó. Tá, enquanto isso eu vou falar aqui o que é. E ele, por favor, me dá um feedback aqui se faz sentido. Quando a gente... Eu também já pensei em ir para outros lugares que não os Estados Unidos. Até porque durante um tempo na minha vida eu não percebia a perspectiva de crescimento aqui, né? Sim, gente, isso também acontece com as pessoas do lado de cá. Uhum. Inclusive, eu fiz um projeto e tudo mais para ir para Nova Zelândia. E nessa época eu percebi que a ideia que eu tinha de imigração para lá, na real, não é o que eu tinha na cabeça. Por quê? Quando a gente fala de imigrar, a gente está falando de ter uma condição permanente no lugar, certo? Então, quando você tem uma condição permanente, quer dizer que você vai ter amplos acessos e direitos uma vez que você está permanente naquele lugar. É por isso que tem diferença quando você tem um green card, por exemplo. Por quê? Porque você é tido como uma pessoa que resolveu imigrar. Você não está mais experimentando, você não está mais testando, você não está mais fazendo a visita exploratória do jeito que você fala, você já tomou essa decisão. Na cabeça da gente, geralmente a gente junta esses momentos. Se eu estou descobrindo, eu estou imigrando. Não está, né? E aí, quando eu vejo as pessoas comparando, por exemplo, a Austrália, eu lembro que eu já fiz essa comparação também. Talvez o que você está imaginando e comparando é que você pode ir para a Austrália, lá tem uma flexibilidade maior para quando se estuda inglês e aí pode trabalhar já automaticamente, na Nova Zelândia também. Mas isso continua fazendo de você uma pessoa, né, temporária. Você ainda não imigrou para lá, né? O que acontece? Em que momento que isso vai acontecer? Depois de um tempo de permanência. Por quê? A partir desse tempo, entende-se que você tomou a decisão. Então, só cuidado, porque isso faz as pessoas escolherem muito errado. Nossa, eu estou com meu visto de estudante porque eu estou imigrando para os Estados Unidos. Não, não está. Não é um visto de imigração. Não é um visto de estou mudando. É um visto temporário. É um visto que agora vai vencer. É um visto que está vinculado a uma condição que é estudar. Se você quer estar sem vínculo com nada, com a sua liberdade de agora eu estudo aqui, agora eu moro ali, agora eu trabalho lá, tem que querer o green card. Perfeitamente. Inclusive, mais um tema que está dentro, um tópico que está dentro das aulas do curso Sai do Brasil. É preciso entender o conceito de residente permanente, o conceito de cidadão, o conceito de não residente, né? E, inclusive, isso separa, abre o leque para você pensar em vistos de categorias diferentes. Alguém que está buscando uma residência permanente pode usar um caminho por um visto de não residente?
Olha, até pode, tá? Não é proibido que você mude de ideia ao longo do caminho, mas é preciso que você entenda. Se você está usando um visto H1B, por exemplo, ele até tem uma intenção imigratória, mas ele não é um visto de imigrante. Talvez você esteja aqui com um visto E2, por exemplo, que é um visto para investidores de países que possuem tratado de comércio e navegação com os Estados Unidos, Uhum. incluído agora recentemente Portugal. Muita gente aí no Brasil tem descendência portuguesa, italiana, pode utilizar esse visto. É um visto de não imigrante e ele, inclusive, vai ter data de validade para você permanecer aqui. É. Então, pode ser que você chegue no final e você está bonitão achando que você imigrou para os Estados Unidos e ele vai te Não, expulsar daqui é automaticamente. Então, quando até você for direitos, né? exatamente, quando você for criar o seu planejamento imigratório, é preciso que você faça essa separação e entenda a diferença dos conceitos, até para você se compreender ou não como um imigrante. Isso faz parte do bloco lá de aulas relacionadas à consciência dentro do Saia do Isso. Brasil. Indico que vocês comecem. Vou dar um exemplo mais concreto para a gente ir para outra pergunta aqui. Uhum. Tive um cliente essa semana que ele está vindo para cá com uma oferta de emprego com visto O. E aí foi até muito engraçado, porque quando a gente começou a conversar, eu falei com ele, e por que a escolha desse visto? Porque eu não conheço o outro. E aí Tá é vendo? engraçado porque ele tem tudo o que ele precisava para estar apto a um EB2, NW, a um Talvez até EB1, um EB1, né? nunca vi falar. E aí Interessante, olha só. a nossa discussão foi, o que eu estou perdendo entre um e o outro? Primeiro, você está perdendo a condição da sua liberdade. Se o seu contrato acabar, e o visto, vou fazer o quê? Né? Outra Uhum. uma vez residente, tem coisas que você vai ter acesso como um americano. E isso, no longo prazo, vai fazer muita diferença. Essa pessoa especificamente queria fazer um mestrado. O mestrado com o green card na mão vai ser muito mais barato, porque ele está sendo visto como alguém interno, não como um estudante internacional, mesmo com visto de trabalho. E ele vai ter acesso, inclusive, a descontos, programas, bolsas, a Bolsas, vida muda completamente, né? Vocês veem, completamente. às vezes é um negocinho que parece bobo. Ah, mas isso é besteira. Cara, não é, cara. A gente tá É, e falando a para vocês parte porque a gente sabe. É, e A a gente parte vê. pior, assim, ó, foi o que a gente conversou, pior não, mas você vê que é falta de conhecimento mesmo. Se isso fosse levado para a mesa de negociação, no aspecto que ele tem, para o contrato que ele veio, com certeza eles teriam aceitado, entendeu? Porque Uhum, não era um problema para a empresa. Só que ele não pediu, é a mesma coisa das pessoas aqui que começam a trabalhar e não negociam o salário. Mas você não uhum. pediu, se você não quer, se você não quer receber, por que eu vou querer te pagar? É assim, gente. Exatamente, exatamente. Mário, olha, tem muita gente perguntando se nós fazemos assessoria para imigração, muita gente perguntando de consultoria aqui, muita gente mesmo, várias perguntas aqui, como é que eu faço uma consultoria com vocês? Pessoal, a Imigrar EUA, ela é uma empresa que se propõe a ajudar vocês com planejamento imigratório. E nós temos associado à Imigrar EUA a doutora Lívia Leite, que é a nossa advogada de imigração que a gente indica aí para todos vocês, que inclusive é a fundadora da Imigrael. Então, a doutora Lívia Leite ela tem todo o aparato aí de conhecimento, inclusive licenciada aqui nos Estados Unidos, para ajudar, sim, vocês nesse processo imigratório. Então, se vocês quiserem mandar um e-mail para a doutora Lívia, até para que ela possa direcionar vocês sobre perfil e sobre vistos, eu indico vocês É. contactarem direto ela. Podem mandar também no direct da Imigraeua, ela tem sempre um time que vai conectar vocês e fazer esse meio de campo. Põe um e-mail Ah, aí, ó. Põe um e-mail aí no legal, chat. deixa eu escrever aqui o e-mail para vocês. Deixa eu colocar aqui. Semana passada a gente fez de um jeito que eu acho que fica legal para todo mundo. É assim, ó. Se por algum segundo passou pela sua cabeça que você pode ser elegível a qualquer coisa, nossa, eu acho que eu posso ser elegível a um desses casos que esses meninos falaram. Manda um e-mail para o escritório. Por quê? A partir de uma resposta, sim, você é elegível, sim, você não é, fica mais fácil entender por onde você tem que começar. Se você é elegível, Exatamente. talvez seja esse o caminho, talvez, tá? Não tá cravado, é decisão sua. Se você não é, então talvez eu tenha que melhorar meu perfil. Quais são os caminhos que eu melhoro meu perfil? Vai ficando mais fácil, tá? Em especial aquelas pessoas que são qualificadas, né, Mari? Porque tem tanta gente aqui que nem sabe da existência de vistos como o EB1, que você mencionou, como o EB2 NW. Às vezes você tem qualificação profissional, você também pode ser elegível a um green card e nem precisa pensar em todo o resto. Então, para você que tem pelo menos 5 anos de experiência na sua área e você tem um bacharelado, ou seja, um bacharelado mais 5 anos progressivos de experiência na área que você atua, pode ser, por exemplo, que você já seja elegível. Eu te indico muito enviar o seu currículo para a doutora Lívia, se você tem um mestrado, um doutorado, se você tem algum tipo de especialização, isso é muito importante também, muito interessante. E aí ela vai te dar lá caminhos que você possa usar para imigrar legalmente aqui para os Estados Unidos. Eu acho que Deixa, essas perguntas estão abertas aí para as pessoas. Dá uma olhada aí.
E aí, outra coisa também é assim, às vezes eu não tenho formação acadêmica, mas eu tenho experiência super relevante. Manda o currículo, gente, manda o currículo, deixa um profissional te dar a resposta que você precisa, e a partir de uma resposta concreta, você dá o próximo passo. A gente está aqui para te ajudar com qualquer um dos passos, tá? Perfeitamente. O Cláudio perguntou, o fato de ser um pastor nativo de uma grande igreja batista de um conhecido meu, pode ajudar no processo de imigração? Ô, Cláudio, eu gravei um vídeo recentemente com alguém que fez o visto R. Esse vídeo deve sair lá no final de fevereiro ou em março. É um visto religioso. Ele pode te conduzir também ao Green Card. Eu te indicaria a pesquisar melhor sobre o visto R, tá? Se a instituição religiosa que você atua tem algum braço aqui ou quer fazer uma expansão para cá, seria legal você conversar com um advogado de imigração. Deixa aí o e-mail da doutora Lívia também, caso você queira falar alguma coisa a respeito disso. Mari, gostaria de saber se com cidadania italiana consigo montar um negócio com menos de US$ 100.000. Se é possível montar um negócio com 80, US$ 60.000 ou menos para trilhar rumo ao Green Card. Que a gente está falando do pessoal do visto E2, né? Gente, assim, a gente não pode dizer para vocês o que vocês podem fazer. Eu e a Mari, nós não somos advogados de imigração, embora a Mari saiba muito desse assunto, ela é uma especialista, porque ela já vem ajudando muitas pessoas na transição profissional há bastante tempo. O ideal é sempre conversar com um advogado de imigração. O que a gente pode trazer para vocês aqui são informações gerais a respeito disso, né? A gente está falando aqui, por exemplo, do visto E2, que a gente acabou de comentar. Eu acho que é isso que o Roberto quis dizer. Roberto, eu já vi sim pessoas conseguirem o visto E2 com menos de US$ 100.000 de investimento, mas o que a maioria dos advogados sugerem é que seja um valor maior que esse, até para não atrapalhar na aprovação do seu visto. Eu sugiro que você converse com um advogado de imigração, explique qual é a sua intenção, qual é o tipo de visto, o tipo de negócio que você quer empreender aqui e quanto você tem de fato de dinheiro. Para ele, que é um especialista e já faz esse processo continuamente e sabe o que dá certo ou não, possa te dizer se isso é possível para você ou não. Beleza? Tá. Então, tem um pouco mais de 6 anos de experiência como técnico eletrotécnico, e pouco mais de 6 anos como maintenance planner. Mas sinto necessidade de melhorar o inglês. Seria melhor aplicar o visto de estudante para melhorar o meu inglês ou já aplicar o NIW? Mari, quer dar essa opinião para ele? Então, ele tem mais de 6 anos de experiência. Aí, vamos partir do pressuposto que ele já fez uma análise e ele é elegível para o visto EB2? Será que é por isso que ele está perguntando? Então, esse é o ponto. Até se quiser chamar ele, às vezes a gente chama. Márcio, quer entrar aí para falar com a gente? Você manda uma mensagem aqui que a gente te coloca para dentro da conversa. Que eu acho que tem mais pontos ali para a gente discutir, para entender também, né? Tá. O Rodrigo falou assim, para quem deseja migrar mais rápido e tenha $20.000 na conta, o visto EB3 é a melhor opção? Vamos ver, vamos pensar. Seguinte, mais uma vez, toda vez que a única pessoa, o único profissional, o único ser que pode dar essa resposta, se esse visto é para mim ou não é para mim, é um advogado licenciado, apto pela lei, né, a dar essa resposta. Aliás, só um adendo, quarta-feira que vem a gente vai tentar trazer a doutora Lívia Leite, porque tem muitas perguntas de imigração, e vamos fazer uma série só de perguntas e respostas de imigração, então não percam a nossa reunião de quarta-feira que vem. Exato. Então, assim, esse visto é bom para mim? Nós vamos deixar para a doutora Lívia responder. Qual o pensamento que eu acho que você pode começar a desenvolver aí e para você, aos poucos, chegar numa outra resposta? O EB3 Unskilled, ele vai ser um investimento em trabalhos, em tarefas, né, que você não necessariamente precisa ter alguma experiência profissional. Talvez você tenha que ficar preso naquele trabalho, né, com a possibilidade de depois mudar, mas esse momento de mudar vai chegar. Eu te pergunto o seguinte, se você tem esse valor para colocar e existe uma forma de você se qualificar, por que insistir em ficar não qualificado? E aí eu estou falando da questão profissional, estou falando no aspecto profissional, estou falando no aspecto de carreira e no aspecto de planejamento, né? A gente tem que ter uma visão progressiva de quem seremos nos Estados Unidos. Tudo bem se eu chegar lavando prato, e aí talvez usar o EB3 para isso, mas em algum momento você vai se desenvolver. Será que já não é legal você entrar numa posição que já te traga esse desenvolvimento? Eu faria ali um julgamento entre as duas coisas. Eu ainda acho que tem uma parte que o caminho da qualificação sempre representa uma melhor opção, que é o fato de você poder criar networking,
né? Em contrapartida, a gente está falando de um caminho que não necessariamente te liga direto ao green card. Então, tem uma balança aí para poder pesar, tá? No caso dele, ele tá falando do EB3 Unskilled, então, na teoria, ele seria ligado diretamente ao Green Card. Então, tá. Então, fechando. Toda opção que te coloca direto ao green card, na minha percepção, te dá mais acessos. Então, se você tiver que escolher entre aquilo que te leva ao green card e aquilo que não te leva, é como se você tivesse que escolher, como se você tivesse que percorrer 500 quilômetros de carro. E aí, ou você vem com gasolina para 500 quilômetros, ou você vem de 100 em 100 abastecendo. Vai ser um trabalho, né? Você vai conseguir chegar? Vai, mas tem um jeito direto. Talvez seja melhor. O que eu quero só que a gente sempre tem aqui nas nossas conversas eu vejo muita gente usando o EB3 Unskilled como uma bengala. Uma bengala para que você, que não se sente qualificado, continuar não qualificado. E talvez futuramente isso atrapalhe aqui. Então, pode ser um ótimo meio de se chegar ao Green Card, mas isso não é o final da sua vida nos Estados Unidos, é só o início, né? Se desenvolver. Eu quero completar a resposta da Mari, porque eu entendi exatamente o ponto que ela colocou, e para quem não conhece esse visto, o Rodrigo está provavelmente falando das agências que conectam ele com vagas de trabalho aqui nos Estados Unidos que são unskilled. O que é unskilled? É o cara que não é qualificado. Então, são vagas que não exigem qualificação. Quais são as vagas que tem dessas agências que conectam você com o empregador? Vagas de limpeza, vagas de... que mais, Mari? Dishwasher, vagas... Landscape, vagas que você trabalha em chão de fábrica, desossando frango, por exemplo. São vagas que são simples, são trabalhos mecanizados que não exigem muito conhecimento, exigem mais a força de vontade ali para você trabalhar. São vagas que normalmente estão em estados que pagam um salário mínimo muito baixo. Então, você já tem que vir sabendo que você vai ganhar $8 por hora, $9 por hora. E aí a pessoa vem com um contrato que ela precisa meio que ficar ali no trabalho, não que ela seja obrigada, mas a agência vai te pedir que você faça isso por um tempo determinado, até que você, que com o seu green card na mão, você saia. Qual que é a minha opinião sobre essa possibilidade? Eu acho que ela resolve a vida de muita gente, já conheço muita gente que veio para os Estados Unidos através disso, mas eu tenho que dizer isso para vocês também, né? Existe um custo, existe um preço que se paga por fazer essa escolha. Muitas vezes você é direcionado para um estado que, sei lá, você vai para Wyoming, não sei, um lugar longe que é uma fazenda, cara. Um negócio que você não vai ter brasileiro por perto, você não vai conhecer ninguém. Você vai ter que se virar no inglês, porque aí você não tem o que fazer mesmo, você está lidando com uma empresa americana, o que nessa parte é maravilhoso, porque você vai acelerar o seu processo, mas talvez a sua adaptação lá seja um pouco mais difícil, porque não é o estado que você teria escolhido se você tivesse a possibilidade de, com o seu green card na mão, apontar para qual estado você queria ir. Então, você foi para lá para conseguir o green card. Então, é um preço que você vai pagar. Você tem que estar muito, mas muito, Rodrigo, consciente da escolha que você está fazendo. E das implicações dessa escolha, né, Mari? Essa colocação que ele pôs é muito importante, assim. Por que às vezes é difícil a gente julgar um caminho sem olhar para a estrutura toda de vocês? Porque a mesma solução para uma pessoa que tem uma estrutura familiar diferente, uma idade diferente, uma qualificação diferente, uma vontade diferente, as respostas são diferentes. O meu ponto aqui é assim, tudo aquilo que te leva ao green card diretamente é sempre melhor. Cuidado para você só não escolher um caminho, porque aquele caminho representa um menor esforço seu. Boa. Você só está escolhendo em que momento o esforço vai ser menor. O esforço vai ter que ser maior em algum momento, né? E aí, assim, como a questão da qualificação não está sendo exigida, a contrapartida também não vai haver, né? Se não são grandes salários, não são situações de emprego em que você vai ter muita barganha. Pode ser a porta de entrada? Claro. Mas ela tem que fazer parte do seu processo de decisão. Eu escolhi essa porta de entrada, sabendo de todas as vantagens, mas também sabendo de todas as dificuldades. E eu comprei o pacote. Se eu comprei o pacote, boa, pode tranquilo. Top, é isso. É o que você falou, Rodrigo. É um green card diretamente na sua mão, na mão da sua família. Realmente isso é maravilhoso. Está disposto a pagar o preço, entendeu quais são as consequências, vai para cima. Doutora Lívia faz essa solicitação? A doutora Lívia faz sim o processo do visto EB3, mas você precisa chegar com a vaga já encontrada, né? O seu empregador tem que estar disposto a te contratar. Então, se você, por exemplo, está aqui nos Estados Unidos ou está no Brasil, conectou com um empregador que quer te contratar, quer te trazer, quer ser o seu sponsor, a doutora Lívia faz sim essa solicitação, ela vai fazer a avaliação dos documentos da empresa, vai entender a saúde financeira da empresa, vai entender quais são os critérios ali da vaga que está sendo oferecida, e aí a gente está falando de várias vagas, desde profissionais
qualificados e profissionais não qualificados, vai fazer esse processo com o departamento de trabalho aqui, aprovar isso e aí fazer o seu processo com a imigração. Então, ela faz sim, desde que você tenha o empregador. Inclusive lá dentro do Saia do Brasil tem muito isso, né? Essa questão de te apresentar os cenários para que você consiga avaliar se aquilo ali é adequado a você ou não. Então, é bem legal de poder explorar. Eu acho que, assim, muitas vezes a gente encontra as informações tão desorganizadas, e aí você vai absorvendo cada hora de um lugar, sem criar ali uma linha de raciocínio, eu estou pensando isso por causa disso, estou fazendo isso depois disso, né? Com uma metodologia certinha, que eu acho que, às vezes, só quem passa ali dentro e absorve o conhecimento é que consegue entender isso que a gente está falando. Exatamente. Tem muita informação lá sobre o EB3 e tem aulas da Mari também. Ela vai trazer um panorama do mercado de trabalho e vai trazer muito desses conceitos para vocês também. Aliás, essa aula vai ser liberada agora em março, se eu não estou enganado, no final de fevereiro, não lembro exatamente, mas é uma aula bônus, assim como a aula do Teacher Rod, que é o meu professor particular de inglês, que vai trazer para vocês como é que vocês vão aprender inglês sozinhos a partir de agora, para não ter mais essa desculpa. Em março tem novidades aí sobre aprendizado de inglês. Enfim, o Saia do Brasil é bem completo, pessoal. Eu espero que, na verdade, assim, eu acho que todos vocês que estão aqui, que estão pensando em ir para os Estados Unidos, primeira coisa, Saia do Brasil. É a primeira coisa, é fazer aquele programa completo, porque dali você sai com a sua consciência, assim, a base tá montada. Senta com a Mari depois, senta com a Imigrail, faz um planejamento coerente, a doutora Lívia está lá para conectar quando for a hora de você fazer o processo migratório, pensa profissionalmente, pensa no imigratório, faz a escolha do estado, traz suas informações para que o time da Imigrar possa te avaliar e te dizer para onde que você tem que ir. Eu acho que com isso você tem um pacote completo para você tomar a melhor decisão na sua vida, que vai ser vir morar nos Estados Unidos com consciência daquilo que você está fazendo. E coerência, né? Coerência até com seus planos, com suas vontades e tudo mais. É isso. O Guilherme está dando um elogio aqui para gente. Apenas parabenizar vocês, obrigado por todo o conhecimento que estão compartilhando. Muita gente dizendo que está gostando. Pessoal, comentem no chat, por favor, para eu saber aqui. Vocês estão gostando? Está fazendo sentido? Vocês estão entendendo qual que é a proposta dessa reunião aqui? A gente espera que esteja fazendo sentido para muitos de vocês, porque a ideia, de fato, é fazer vocês, sabe, compreenderem aquilo que não está simples de ser achado na internet. Tem muita informação. Na verdade, assim, é traduzir, né? Eu vejo que muitas vezes a gente mesmo já discutiu isso várias vezes, que a gente foi afastado dessa discussão pela discussão ser muito complexa. Parece que assim, é um assunto de advogado, é um negócio que não faz parte do meu dia a dia. Gente, faz parte do seu dia a dia. É como que você vai ser feliz no lugar que você quer ser feliz. É como que você vai andar, como que você vai morar, como que você vai trabalhar, como que seus filhos vão para a escola. São assuntos do dia a dia. Se você vai no Walmart, se você vai no Publix, são coisas assim, né? E aí a gente só consegue trazer o que vocês precisam com o feedback. Então, saber o feedback de vocês já é um desespero não ver a cara de vocês. Isso vai ser resolvido no futuro, Mari. Quando esse pessoal estiver aqui, eles são desbravadores, né? Eu chamo eles de desbravadores. Quando eles estiverem aqui, a gente vai ter que dar um jeito de fazer encontros na Flórida, em Massachusetts, não sei. A gente vai ter que se ver, porque vai ser uma energia muito boa saber que vocês vão estar aqui vivendo esse sonho, né? Muita gente elogiando aqui, top, estão de parabéns. Vocês são fantásticos, presente de Deus para a nossa vida. Eu copiei o e-mail, muito obrigado, Oliver. Louvo a Deus por sua vida e admiro muito por sua integridade, verdade e simplicidade que reflete no profissional. Parabéns pelo seu crescimento, sucesso sempre. Muito bom. Obrigado, senhores. Muito obrigado. Bom. Nós dizemos o mesmo aí para vocês. A gente já vai batendo um tempo aqui. Tá batendo horário. Mari, consegue ficar mais 10, 15 minutinhos só para a gente finalizar mais umas perguntas? Eu vou fazer rapidinho e só para o pessoal não ficar sem resposta. Gente, eu vou dar então uma acelerada aqui, mais 10, 15 minutinhos, tá, para a gente finalizar. O Márcio, só completando, ele falou que ele é formado em engenharia elétrica. Né? Então, aquele que falou que tinha mais de 6 anos de experiência como técnico, eletrotécnico. Márcio, se eu fosse você, bicho, mandaria um e-mail para a doutora Lívia. Vou colocar novamente o e-mail aqui. Mandaria o seu currículo, não só você, mas todo mundo que tem formação acadêmica, pelo menos 5 anos de experiência. Eu mandaria aqui o e-mail para a doutora Lívia, análise@lev.law, porque pode ser que você saia na frente de todo mundo aplicando para um visto que você utilize aí o interesse nacional dos Estados Unidos na sua capacidade profissional. Vamos lá. Eu acho que todo mundo que está aqui hoje, a gente tem 2 caminhos principais para que a gente possa começar a ajudar vocês, independente do caminho, do ponto que você está. Se você é um profissional que de alguma forma já construiu alguma coisa, já tem um perfil um pouquinho mais robusto, seja com conhecimento acadêmico, com a experiência, né? Manda lá o e-mail, tenha certeza se você é elegível ou não, né? Para a gente poder lidar com isso. E também tem o Saia do Brasil, para poder
fechar ali o pacotinho de conhecimento que você precisa. Tem muita coisa que às vezes está te afastando, é porque você não entendeu. E aí tá esmiuçadinho lá no Saia do Brasil para você chegar até com a consciência maior, tá? Uhum. Legal, legal. Todo mundo que está fazendo perguntas aqui para dar uma resumida a respeito de sou profissional dessa área, tenho tantos anos de experiência, sou elegível para o Green Card? Manda e-mail aí para a doutora Lívia, tá bom? Manda o currículo, não precisa ser inglês, a Maria está perguntando se precisa ser inglês, não precisa. Nesse primeiro momento é só uma avaliação da doutora Lívia para ela entender se o que você tem ali é o básico para ela conversar, te explorar um pouquinho mais e saber se você tem condições de desenvolver junto com ela, com o time dela, uma estratégia para você pedir o seu Green Card através do interesse nacional. Esse é um outro assunto, a gente já fez lives falando, a gente não vai se prender aqui, mas na próxima reunião a gente vai falar um pouco disso, porque tem muita gente fazendo pergunta a respeito de qualificação e se dá para pedir o Green Card a partir disso. E parte importante, pode ser em português, não tem custo, né? Então, assim, não vai ter que pagar nada para fazer isso, gente. Manda, né, para poder ter essa avaliação. Pode mandar em português do jeito que você tem aí. Não é isso que vai travar de você ter sua resposta. Legal. Olá, tenho 22 anos, trabalho na área de TI, em uma Big Four, e vou terminar minha graduação no final desse ano. Qual o melhor jeito de ir no primeiro semestre de 2023? Mari, então ele tem 22 anos, vai se formar em TI esse ano, está pensando em vir para os Estados Unidos. O que você indicaria para ele, Mari? Dentro da perspectiva de TI, das várias contratações que a gente vê, eu sei que teve aí um layoff, que um tanto de vaga acabou, mas isso faz parte da indústria deles, tá? Uhum. Eu tentaria um empregador para poder testar esse mercado. Tenho visto muita gente que chega no EB3 Professional através disso. Por quê? Porque é uma área que permite ser esse remoto. Uma vez que você mostra o seu valor, esse relacionamento abre determinados vínculos, né? E preparar o perfil ao ponto de ou eu vou ter o empregador para patrocinar o meu Green Card, ou eu vou estar com um perfil bem robusto, que aí falta o tempo de experiência, para poder lá na frente talvez aplicar para um alto patrocínio, alguma coisa que não exija o sponsor, né? Mas eu penso assim, às vezes a ansiedade de vir está muito grande. Eu viria fazer uma pós-graduação, né? E aí a gente tem que entrar no detalhe da divisão acadêmica, do que é e tudo mais, mas fazer um mestrado, alguma coisa pós-faculdade, porque isso também te dá uma autorização de trabalho, e aí você já pode no mercado mostrar quem você é. É isso aí, é isso aí. Imigrar EU vai fazer o visto F1, tá, pessoal? Estamos só acertando esses detalhes, a gente vai ter o visto F1 acadêmico aí para quem quer vir se graduar nos Estados Unidos. Tenho 40 anos, consigo arriscar o visto de estudante? Pretendo ir só a princípio, depois levar a esposa e filho. Douglas, a idade não te impede de pedir um visto de estudante, tá? Se essa for a melhor estratégia para você, se você for buscar qualificação para tentar, como a Mari acabou de explicar aqui a respeito dessa outra pergunta, encontrar um empregador que esteja disposto a patrocinar o seu visto, você não tem limite por causa da sua idade. Agora, com relação a vir só deixar seus filhos para trás, uma dica que eu te dou é pedir o visto de estudante para você e já pedir junto com eles o visto de acompanhantes, mesmo que eles não venham. O F1, lembrando, pode entrar nos Estados Unidos sem o F2, o que não pode é o contrário. O F2 não pode entrar sem o F1. Mas o F1 entrou, não importa, o F2 pode entrar quando ele quiser. É o mínimo que eu faria. Agora, mais do que isso, Douglas, eu estudaria as aulas do Saia do Brasil, também pediria uma avaliação do meu currículo, porque eu não sei o que você faz, quantos anos você tem de experiência e se de fato o F1 é o melhor visto para você. Tá? Então, fala lá com o time da Imigrar para eles te ajudarem com relação ao seu planejamento. E virar essa chavinha um pouquinho, porque a gente não está falando de arriscar nada, a gente está falando de tomar uma decisão fundamentada em quais são os benefícios e os riscos. E é isso aí que você vai fazer. Pessoal, começa pela mudança das palavras. É assim, pessoal, não tem jeito. A gente tem que pegar no pé, porque a Mari tá certíssima. Eu passo despercebido por mim, mas a Mari não perde nada. Cara. Por isso que essa mulher é planejadora. Legal. A Julie, ela falou que ela é professora de inglês, ela ensina inglês há 27 anos. Em adultos, ela escreveu em inglês, então estou traduzindo aqui para vocês. Olha para você ver, escreve muito bem, inclusive. Afinal de contas, ela é professora de inglês há 27 anos, né? Ela teve experiência morando fora, viveu na América em 94, 95. A pergunta é, já que ela não tem um degree, né, não tem uma graduação, que tipo de visto é o melhor para eu e minha família morar nos Estados Unidos? As perguntas difíceis de responder, né, Mário? Porque você não tem a base da pessoa, né? Você não entende outras coisas. Por exemplo, para responder essa pergunta bem respondida, a gente precisaria entender qual que é o seu caixa, quanto você está
disposto a investir, né, nesse seu projeto, nesse seu sonho, quais são suas habilidades? O que mais você já fez durante a sua vida? Né? Como são O que essas mais você sabe aulas, fazer? né? Aula para onde? Como é que a gente resume essa experiência profissional, né? Tem muita coisa. Daria para pensar, por exemplo, em, de repente, tentar sediar alguma escola de inglês interessada em contratar um profissional como você? Daria para, inicialmente, você trabalhar remotamente do Brasil para essa escola, fortalecer a sua relação profissional com essa escola, para, quem sabe, cavar com eles a possibilidade de um patrocínio de um visto de trabalho, e você já vir com o visto de trabalho? Tem que sentar com a Mari e fazer um planejamento mais minucioso para entender o que precisa ser feito. Outro dia a gente falou isso até, que é uma alternativa muito usada por médico, né? Que tem vários programas específicos para professores, e aí eles estão muito relacionados àquele visto J. Eu acho que é uma forma que você tem de experimentar, Legal. mas mais uma vez, é experimentar. Esse aí não é o visto que você vai Não é um visto imigratório. Né? Boa. Mas pode ser uma experiência até para você ver se você gosta. Eu acho que você teve alguém, não foi, que você entrevistou? Que veio Tive, tem uma live lá no meu Instagram, se você procurar lá, tem uma live com um professor, inclusive que ele veio para os Estados Unidos através de um programa, anota aí, Julie, The Bridge USA, tá? The Bridge USA é um programa do visto J1, não é um visto de imigrante, mas ele possibilita a construção de um caminho para, no futuro, você chegar na sua residência permanente. Exato. Esse visto pode ser interessante para você. Então, de novo, fazendo separação do que é processo imigratório do que é processo de não imigrante. Posso utilizar o caminho do não imigrante para criar a realidade de eu me tornar um imigrante? Pode, tá tudo bem. Você tem o direito de mudar de ideia. Embora você não possa, na teoria, vir fazer isso, vir com a intenção de fazer isso. Né? Se você chegar lá para entrar no país, vou fazer aqui um programa do visto J1, mas na verdade o que eu quero é migrar. Então, assim que eu conseguir seu guarda, eu vou emigrar para o seu país. Você vai voltar para casa. Mas obviamente, se você mudar de ideia durante o caminho, você tem todo o direito de fazer isso. Dá para fazer, sim, ajuste de status, tá bom? É Bridge, não é? O programa. Bridge USA, de ponte. Pode olhar um site aí, vai ter tudo. Inclusive, quais geralmente são os sponsors desse programa, que é um programa sponsorado, né? É um caminho. Bom demais. Samantha falou, a minha visão era F1, mas agora estou abrindo a mente para visto de trabalho. Que bom que você está frequentando nossas reuniões, né? A gente quer mostrar para vocês que existem outras possibilidades, senhores. É por isso que o guia ficou obsoleto, cara, porque eu precisava abrir um pouco o leque para vocês. E eu vou trazer, inclusive, dentro do Saia do Brasil, outros caminhos. A gente vai adicionando isso ao longo do ano, como o The Bridge USA, por exemplo. Tem muitos professores que vão comprar o Saia do Brasil e querem entender caminhos como esse. Então, legal. Entretanto, qualquer pessoa consegue mesmo, Mari, esse visto de trabalho? Ou seria apenas para pessoas que tenham condições financeiras? É a pergunta dela. Ela é professora formada há 10 anos e está fazendo a segunda graduação em letras. A gente está falando de um mercado aqui muito mais competitivo, mas também muito mais meritocrático. Então, assim, você tendo habilidades e você entendendo como que você pode usar esse seu arsenal profissional dentro do espaço americano, tem oportunidade. E aí, um ponto que eu acho que é muito legal, eu até estava discutindo isso com um médico essa semana, é que os aspectos pessoais da sua vida não fazem diferença. Né? Isso não é perguntado, isso não é usado durante as entrevistas, nem durante o processo seletivo. Então, pouco importa quantos anos você tem, essas coisas todas que geralmente a gente coloca como trava, né? O que eu acho que é ideal de pensar, e que eu queria que vocês tivessem essa noção, é que, assim, gente, não tem visto certo e errado, tem visto adequado. Outro dia eu falei com um empresário e ele usa o visto dele de turismo, porque o visto é de turismo e negócios, para vir aqui para reunião de negócio e vai embora. O que tem de errado nisso? Né? Ele está expandindo o negócio dele para quê? Para criar uma base para daqui um pouco servir para um próximo passo. O que ele está fazendo? Usando o visto de forma adequada. Visto de turista é ruim? Não. Visto F1 é ruim? Não. Mas tem que ser coerente com os seus planos. Se os seus planos usam o F1 como forma, por exemplo, de ter um OPT, isso não é ruim. É o que foi adequado para aquilo. O difícil é você querer o visto F1 e querer usar ele para uma coisa que não condiz. É isso, tá? Só para vocês tomarem um pouco de cuidado para não ficar parecendo assim que a gente só pode fazer isso. Não, pode fazer tudo. É isso aí, boa, Mari. Desde que seja coerente ali. Boa, e sim, perfeito. pode ficar tranquilo que existe sim possibilidade de você ingressar no mercado. É claro que em momentos, em alternativas diferentes, né? É muito... Como é que eu vou falar uma palavra certa, assim? É muito diferente o processo de quando você ainda está no Brasil de quando você está aqui. Se para você valer a pena estar aqui e
arcar com o tempo em que você pode entrar no mercado, beleza, né? Para algumas pessoas não vale a pena. Então, mais uma vez, não tem certo, não tem errado. Tem aquilo que é adequado à realidade que você tem. A Jaqueline falou, muito obrigado pela oportunidade de amadurecer o conhecimento e preparo para ir para os Estados Unidos. E o Estevão disse, a boa e confiável informação, entre parênteses, conhecimento, vale muitas vezes mais do que muito dinheiro. A pessoa pode ter todo o dinheiro disponível para emigrar, mas se ele não tiver as informações corretas, saber a direção e decisões corretas a serem tomadas, de nada vale o dinheiro. Você pode ter o melhor navio do mundo, se o marinheiro não tem conhecimento de como usar o navio, de nada vale. Então, parabéns, Oliver e Marina. Explicações objetivas e fáceis de entender. Marina, acho que a gente está cumprindo nossa missão, viu? Muito bom, muito bom. Fico muito feliz. A ideia é essa mesmo. E é o que a gente fala, que é um espaço de troca, tá? Essa interação com vocês, entender o ponto de cada um, é muito importante para a gente, para que a gente consiga trazer as respostas cada vez mais adequadas, tá? Então, assim, uma via de mão dupla, que a gente também tem Demais. que conhecer. Demais. A Edivânia perguntou aqui, Mari, se ao comprar o Saia do Brasil a gente vai ter acesso constantemente ao fazer a atualização nele. Pessoal, 2 anos é o tempo que você vai ter de acesso ao produto, tá? O que é tempo suficiente para você montar o seu planejamento e todas as atualizações que vierem dentro do Saia do Brasil estão disponíveis para quem comprou o produto durante até 2 anos, né? Então, nesse período você não precisa se preocupar. Que é tempo mais que suficiente. Se você já está aqui, Edivânia, participando dessas reuniões junto com a gente, é porque, com certeza, em 2 anos você já vai estar muito madura, se é que vai demorar esse tempo todo para você vir para cá. Mari, só uma última pergunta, eu prometo, e aí a gente termina, que é do Francis. Aliás, parabéns pelas perguntas, viu? Perguntas muito boas, eu gostaria de ficar aqui respondendo mais. Talvez a gente tenha que começar nossas perguntas ainda mais cedo, porque tem perguntas muito legais chegando. Então, qual é o melhor método para eu abordar esse assunto do sponsorship com o empregador? Mari, como é que estou nos Estados Unidos, estou fazendo as coisas acontecerem, encontrei alguém que de repente me contratou através do OPT, que a gente já explicou em outras reuniões. Como é que eu abordo com ele a minha intenção de migrar para cá e a possibilidade dele me patrocinar? O que você daria de dica? O que eu Peguei de mais supetão aprendi, mesmo. e o que eu vejo que as pessoas que têm sucesso também aplicam direito é assim, olhar pela perspectiva do empregador. Por que é interessante para a empresa apostar em você? Porque geralmente a gente vai com a perspectiva do eu preciso, eu quero, meu futuro, né? A gente tem essa tendência como brasileiro. Enquanto, na verdade, a negociação ela fica justa, ou ela vai ficar conversa de gente grande, né? Quando você mostrar por que é importante a pessoa te ter. Olha o que você vai perder se eu não estiver aqui. Mas para eu estar aqui tem essa condição, né? Quando essa troca, quando essa relação de mão dupla fica clara para o empregador, as coisas vão ser até mais naturais. Se você tiver mostrando resultado, tendo diferencial, trazendo, agregando para aquele lugar que você está, vai fazer parte da negociação. Olha, é muito diferente, por exemplo, quando você não presta atenção nos seus resultados, você não tem um argumento forte baseado nos seus resultados para se vender, e você vai pedir essa oportunidade. Na cabeça do americano é assim, mas que é isso? Filantropia, caridade? Estou falando de quem, né? Então, lembra que não é um pedido de socorro, é uma negociação que é boa para as duas partes. Tem que ter criado na sua cabeça uma narrativa, né? Uma justificativa plausível, e aí vai ser um trabalho que você vai ter que ter, né? De qual diferença você está fazendo nesse espaço. Se você tiver essa resposta e conseguir transmitir isso da forma mais clara e com números, se possível, aí você está falando na língua do empregador. Não é sobre, então, apenas o que ele vai receber, mas também o que ele vai dar, né? O que o empregador vai receber de benefício por dar aquela oportunidade para a pessoa, né? E o americano ele enxerga isso, viu, pessoal? Muita gente aqui sabe que, assim, uma oportunidade como essa dada para alguém que buscava muito isso vai gerar, ou pelo menos pode gerar, algum nível de comprometimento daquele empregado. Então, em primeiro lugar, conquista esse cara mostrando que você sabe trabalhar, cara, que você é bom, que você está disposto, que você dá o sangue, que você está lá para ajudar ele a fazer o negócio dele crescer. E com certeza essa oportunidade vai surgir antes mesmo de você pedir. Então, a diferença que você faz. Ou, se por acaso chegar ao ponto de você ter que pedir, porque também acontece, né? Me sacode aqui, você vai ter que dar um saculejo para a pessoa entender que aquilo é uma necessidade sua. Não vai ser uma conversa que você vai ter medo de ter, porque você tem argumento, né? Então, assim,
baseado, né, de todos esses benefícios que eu trago, nos resultados que eu gero, na diferença que eu faço e no tanto que eu agrego, eu também tenho uma contrapartida que para eu continuar aqui fazendo essa diferença, eu tenho essa condição. Negócio feito. É assim, tá? É Uhum. subir de nível mesmo. Talvez é um raciocínio profissional que a gente não está acostumado no Brasil. Porque no Brasil a gente espera ser promovido, a gente espera que o outro reconheça, a gente não faz nosso dever de casa de entender, poxa, no primeiro semestre quais foram os resultados que eu dei? A gente não tem esse questionamento, né? Tá na hora de desenvolver. Demais. O Estevão disse: quem dera eu ter conhecido vocês antes de vir para os Estados Unidos. Com certeza eu tinha tomado outras decisões. Ah, Estevão, eu entendo perfeitamente. Eu também penso a mesma coisa. Quem dera eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje antes de vir para os Estados Unidos. Eu também teria tomado outras decisões. Mas nunca é tarde para a gente tentar corrigir a rota e lidar com as decisões que a gente tomou. Faz parte. Para quem ainda não veio, fica a dica não apenas nossa, né, mas de quem já está fazendo as coisas acontecerem. Pensa, cara, reflete, aprenda, entenda, evolua o seu planejamento. Novamente, pessoal, entrem no Saia do Brasil, pessoal, entrem no Saia do Brasil. Isso vai abrir a mente de vocês demais. De novo, é uma evolução do Guia América para Brasileiros que ficou obsoleto. Então, quem é aluno do Guia, aliás, quem é aluno do Guia tem um desconto especial. Vai chegar para vocês provavelmente essa semana alguma coisa referente a isso, tá? Mas quem não foi aluno do Guia e quer vir para os Estados Unidos, entrem no programa Saia do Brasil. Aliás, esse programa está sendo lançado de forma interna aqui. Eu não coloquei isso nas minhas mídias ainda, eu não estou divulgando para outras pessoas, porque eu quero fazer algo diferente. Eu gostaria de, nessa primeira turma, a gente está na primeira turma do Sai do Brasil, ter um contato mais próximo com vocês. Então, inclusive, eu agendei para março agora uma reunião pessoal com vocês, com os alunos que vão comprar para essa primeira turma. Até prometi isso na última reunião. Vou estender isso aqui para vocês, já vou deixar a equipe avisada. Quem comprar hoje até meia-noite vai ter acesso a essa conversa pessoal comigo. E aí, obviamente, o número de pessoas é reduzido, a gente abre a câmera, todo mundo conversa. Mas você vem comigo nessa? ué, claro, eu tô aqui esperando você me Cara, chamar. Samara é demais. Então vai ter a Mari, cara. Eu nem sou tanta coisa assim, mas a Mari, senhores, pelo amor de Ah, Deus, né? gente, que A isso. Mari é maravilhosa e eu espero então que a gente possa ajudar vocês. Eu vou deixar aqui novamente o site para vocês conhecerem o programa. Entrem no programa. Vocês têm até 7 dias para pedir o dinheiro de vocês de volta. Então, esse não é o problema. Se você não gostar, não tem problema nenhum, seu dinheiro está de volta. Mas eu digo para vocês como alguém que é conhecedor de causa, né? Eu ajudei milhares de pessoas a se planejarem para virem aqui para os Estados Unidos. Eu encontro gente em Orlando e em Massachusetts que foram alunos do meu material, que de alguma forma foram mentorados por mim. E agora eu não estou sozinho. Eu tenho a Mari do meu lado, eu tenho a doutora Lívia do meu lado, eu tenho o time da Imigrail do meu lado. A gente subiu o nível da conversa. Então, se antes eu era só um cara doido que fazia vídeos no YouTube, Ah, dando umas boas dicas para vocês. Aliás, muita gente me perguntando quando é que eu volto para o YouTube. Volto até o final desse mês, se Deus quiser. Agora eu tô com um grupo de gente especialista. A Mari, pessoal, tem um conhecimento assim maravilhoso. Eu acho que vocês viram isso, né? Ficou claro aqui pelo tanto de elogio que vocês deram. Mas a doutora Lívia também está dentro dessa jogada, uma advogada de imigração. E isso, com certeza, vai ajudar vocês é. demais. Eu E eu acho acho que é isso, é né? o fortalecimento do grupo, né? Assim, eu fico super lisonjeado com seus elogios, os elogios que eu tô lendo aqui. Gente, eu já falei que eu sou chorona, é um problema. Eu fico muito feliz, mas eu acho que o mais legal é a gente ter um grupo muito centrado num propósito, né? Cada um de Uhum, vocês são vidas que a gente enxerga. Então a gente tem muita responsabilidade sobre tudo que a gente coloca para cada um de vocês. A gente uhum, desenvolve em cada um dos serviços, produtos, cada contato com vocês, o que a gente entende que é o standard maior, né? O padrão maior do que a gente queria de qualidade. E aí eu queria só consertar umas informações aqui, ó, porque Oliver fica empolgado. eu Quem já até fechar vi hoje, aqui. quem fechar hoje até meia-noite a gente vai estender, mas a gente já tem a data da reunião que é 15 de fevereiro. Na verdade é 15 de fevereiro, eu falei março, né? É isso. É, Então, na verdade, a nossa reunião de bônus, que é essa reunião bônus onde a gente vai participar com vocês para trocar essa ideia, é agora dia 15 de fevereiro, então não é março. isso. Mas, de novo, é quem fechar hoje até a meia-noite, tá, pessoal? Não dá para fazer com todo mundo, senão fica muito grande e a gente não consegue bater esse papo. Então, quem não entrou dentro do programa, entra hoje, até meia-noite, e você vai ganhar esse bônus para dia 15. Vocês vão receber um e-mail, não se preocupem. A pessoa daqui já comprou, tá dentro do Sai do Brasil, já recebeu. Quem comprar também vai receber esse e-mail para a gente, dia 15, bater esse papo
e De conversar carinha. pessoalmente. De Papo cara, com cara, carinho, eu olhando vou ver uma cara carinho do de outro cada um aqui, de ó. vocês, pelo amor de Deus. É isso, essa é a ideia. A Mari tem cara de gente fina, de gente boa. Pessoal, vocês Ah, não sabem o quanto essa obrigada, mulher é gente fina. Ela é muito obrigada. gente fina Fico mesmo. muito Assim, a minha feliz. amiga, tem um carinho enorme pela Mari e posso dizer Obrigada. pra vocês Sabe que que se tornou a também minha tem. amiga pessoal. Minha irmã mais baixinha, assim, né? É, Que eu falta passo o assim nela. tamanho, assim, eu sou concentrada, de vez em quando eu dou uns tapas, né? Mas também fico com muito carinho, Brava, com muito amor. baixinha, brava. Mas Mas é olha, para eu trazer acho que é vocês isso, para o né, Mari? caminho da luz. É isso, essa é a nossa ideia. Nós estamos aqui para ajudá-los e nós esperamos continuar ajudando os senhores, tá bom? Por hoje é só, passamos aqui um pouquinho do horário, mas acho que valeu a pena porque informação relevante e boa é assim, né, Mara? A gente acaba estendendo um pouco mais, mesmo É. porque não tinha jeito. Vocês precisavam ouvir o que foi dito hoje, tá bom? Então, Tem estejam uma lá. ideia. Sabe o que Ah, a gente pode fazer? Pode pôr um hashtag moving. Todo mundo que participou, coloca lá depois no post. A gente faz um post e todo mundo boa. comenta hashtag moving. Porque aí todo Gostei mundo que está demais. aqui sabe o que é hashtag moving. Certo? Gostei demais, gostei demais. Deixa eu, inclusive, tirar uma foto para eu postar nos meus stories, mas essa foto vai Então ser tá. melhor. Eu prometo, tá, Mari? Ah, bom. Eu prometo porque a última eu sei que não ficou muito legal. Então, vamos lá, tá preparado aí, ó? Vai Eu lá. tô. Aí, agora, deixa eu ver se você não fez careta na foto, pra você não brigar comigo. Tá top, gostei demais. Depois ela vai brigar comigo de qualquer forma, porque a foto ficou torta. Mas é isso aí, senhores. Muito obrigado por participarem. Foi um prazer estar com vocês aqui. Nós nos vemos na próxima quarta-feira com perguntas sobre imigração. A doutora Lívia provavelmente vai estar com a gente e vai ser um prazer estar com os senhores novamente, tá bom? Muito Um obrigada, abraço. gente. Um beijo, fiquem todos com Deus, boa noite e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.